Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio número 8 do nosso podcast e voltaremos a falar do Sr. Alfred Hitchcock, mais especificamente, os filmes dele da década de 50, talvez a melhor década desse grande diretor. Começaremos com Pavor nos Bastidores, filme de 1950, e vamos até Intriga Internacional, que é de 1959, o último filme dele desse período. É bom lembrar, né, galera, que a gente não está preocupado com spoilers, então a gente pode revelar alguma coisa assim da trama, que para quem não viu, pode ser um spoiler. Caso queira entrar em contato conosco, nós estamos no site filmesclassicos.podbean.com, no Facebook em facebook.com/podcastfilmesclássicos e no Twitter em podcast_FC. Para começar esse podcast aqui, sobre o Alfred Hitchcock, a fase americana, a segunda parte, né? A gente vai ter mais uma terceira parte, que vai ser a última. Hoje aqui comigo, Marcelo Renaud, do Rio de Janeiro. Beleza, Marcelo? Oi, beleza, tudo bom? E o Sérgio Gonçalves, lá de São Paulo. Tranquilo, Sérgio? Fala, pessoal, tudo bem? Beleza, sou Fred Almeida, sou aqui do Rio também. E aí, Marcelo? Vamos continuar aí no nossa jornada do Hitchcock, né? Agora analisando ele nos anos 50, que é o período mais rico aí da carreira dele, com certeza. E o Hitchcock, ele estava numa fase até meio complicada na entrada dessa nova década aí, que ele tinha a Transatlantic, a empresa, a produtora que ele criou, né? Tinha dado com os burros na água, que ele tinha arriscado muito ali fazendo o Festim Diabólico e Sob o Signo de Capricórnio. E aí ele voltou a ser razoavelmente, vamos dizer assim, empregado de estúdio, né? Ele voltou para a Warner e começou a trabalhar lá. Claro que ele já era um cara consagrado, é claro que ele não era assim, um mero funcionário, né? Vamos dizer assim, o estúdio tinha respeito por ele podia razoavelmente escolher ali o projeto dele, trabalhar o roteiro, então... Mas não deixou de ser um passo atrás na carreira dele nesse sentido, né? Foi frustrante, para ele foi duro esse fracasso da empresa dele. E ele aproveitou e emendou, que ele já tinha feito esse Sob o Signo de Capricórnio já na Inglaterra, né? Ele aproveitou que já estava razoavelmente por ali, pintou a chance de fazer o Pavor nos Bastidores, o Stage Fright, que foi o filme seguinte dele, de 1950 mesmo, com as presenças ilustres ali da Jane Wyman e da Marlene Dietrich. A Jane Wyman tinha acabado de ganhar o Oscar pelo Johnny Belinda, e a Marlene Dietrich, famosa desde sempre. E esse é um filme que, para mim, dentro dos menos badalados dele, que geralmente é um filme que não lembram da carreira dele, é um dos que eu mais gosto. Ele tem um jeitão britânico interessante, ele tem todo um lado de tratamento de teatro. Eu gosto bastante desse filme, mas eu reconheço que eu sou do bloco do Eu Sozinho, assim, raramente elogiam. Acho até que vocês dois também não acham o filme grandes coisas, vocês até reveram, né, para esse programa. Não sei qual é a opinião de vocês agora, essa opinião mais fresquinha, né? Eu, assim... Eu não acho um filme ruim, não, longe disso. Mas também não deu aquela melhorada no meu conceito, assim. Eu acho que tem o filme, né? A gente pode começar aí falando do filme, e eu acho que de cara com um mega spoiler, né? Quem não viu o filme não tem jeito de contornar esse spoiler, porque isso é crucial. Não tem como criticar esse filme sem mencionar isso, né? Que é o conceito do flashback mentiroso, né? Flashback falso, que tem um relato do personagem do Richard Todd lá no começo, e ele conta como seria, né? Por que ele estaria fugindo e tal, que teria sido a personagem da Marlene Dietrich que estaria incriminando ele e tal. E só no fim do filme que a gente vai descobrir que aquilo ali era uma mentira, que era a história que ele contou pra Jane Wyman para poder ela esconder ele, e acaba que ele também nos engana, né? Ele engana a plateia, né? Eu achei isso genial, sempre aceitei, claro que eu caí na coisa, porque a gente está acostumado ao flashback ser verídico, né? Eu também acho... Não me irritou, eu gostei muito desse também não me irritou, mas eu acho que tem um problema aí no desenrolar do filme por causa desse flashback, porque acaba que eu interpretei assim, o filme acaba que é tipo um whodunit, né? Quer dizer, você tem que descobrir quem é o assassino, mas meio disfarçado, porque você não sabe... Porque você não sabe que você está descobrindo. Que você está descobrindo. Você acha que já sabe. Você acha que já sabe. E aí o filme meio que
que fica nessa coisa de, pô, o filme é sobre a Jane Wyman, que gosta dele e tá querendo não incriminar ele, que tá querendo salvar a pele dele, entendeu? O filme meio que se arrasta assim, se você não tem a informação, né? Eu considero esse falso flashback realmente um tiro no pé, que colocou tudo a perder. Eu acho que poderia ter sido um filme de razoável, até para bom, essa coisa do teatro, né, dos atores, a atriz, que era uma atriz, uma aspirante atriz, que depois tem que desempenhar aquele papel de ser uma falsa governanta, né? Seria uma história interessante, mas essa coisa do falso flashback, e a questão me irritou, não pelo fato de ter sido enganado, mas eu acho que dentro daquilo que a gente está acostumado, né, existe alguma coisa que é subliminar. Na linguagem cinematográfica, quando um personagem começa a contar alguma coisa, e o que ele está contando é substituído pela cena, a gente entende que aquilo está simplesmente explicando o que aconteceu para não deixar um relato, só simplesmente aquele relato indireto, tal, do que ele está contando. Então a gente entende isso, sem parar para pensar, poxa, então será que é isso que aconteceu? É muito diferente também, né, a maneira pela qual ele coloca, ele está te contando que realmente foi aquilo que aconteceu. É diferente do que a gente vê, por exemplo, em flashbacks que não seria exatamente o que aconteceu, por exemplo, no Rashomon do Kurosawa. É completamente diferente. Ali a gente sabe o que a gente está vendo, naquelas versões da história. Diferentes, né? Mas aqui não. A gente sabe a partir do segundo relato que a gente vê que tem isso no Rashomon, né? Que a gente vê que, tá diferente, mas no primeiro não. E aí logo você entende a ideia da história e fala, pô, isso é genial, nós estamos vendo pontos de vista diferentes, né? Então, por exemplo, desculpa te incomodar, você gostou do Os Suspeitos, o filme com Kevin Spacey? Você chegou a ver esse filme? Eu gostei, mas eu não acho tudo aquilo que sempre falam do filme. Eu revi recentemente. Porque ele tem esse conceito. Ele tem esse conceito, né? Até é um outro spoiler, então quem não viu O Suspeito, dá uma saidinha de 1 minuto aí. Porque ele fica mentindo, né? É tudo flashback mentiroso do Kaiser Soze e tudo mais. Fala. Não, pode continuar. Não, eu ia fazer até a Vista Querida, né? Aquele filme no ar. Sim. Ele também trabalha um pouco nessa linha, porque a investigação do Marlowe, ela é atrapalhada porque tem várias testemunhas que dão testemunhos falsos. E a gente não sabe disso. E a gente não sabe, a gente vai junto com ele, confuso junto com ele. Né? E acho que tem alguns flashbacks também falsos nessa linha. Agora, eu acho que o problema aí está justamente nessa extensão da coisa, porque é o filme todo até o final, que é meio que acontece nos Suspeitos, né? Pois é, o formato como ele coloca aquele enredo, você nem por um momento você duvida, será que foi aquilo mesmo que aconteceu? Não existe isso. E aí ele vem com aquela coisa da reviravolta na trama, ou plot twist no final, que te pega, assim, desprevenido e não precisava, seria uma coisa desnecessária ali. Ele poderia ter, talvez, feito da mesma forma, talvez estendido, um pouco resumido o relato, mas deixando o personagem realmente contar para moço o que tinha acontecido, e aí, ok, você teria o relato dele ali, você acreditaria naquilo ou não, e ficaria na dúvida, e não gera dúvida. Eu acho que realmente pôs o filme a perder. Eu não gosto desse filme, eu revi recentemente, já tinha visto, não tinha gostado, eu revi recentemente, e continuo não gostando. Eu acho que foi uma bola fora total que ele deu. Eu acho que foi uma bola dentraça. Eu acho até que esse twist do final, é legal que deixa a gente sem pai nem mãe ali, né? Porque ela tá dentro daquele, tipo uma carruagem que eles estão se escondendo. É uma cena legal que tem só os olhos deles, né? E aí ela vê, cara, ele é maluco. Só ali que ela se toca, porra, ele é psicopata. E a gente fica perdido, porque a gente identifica com ela, né? Eu acho que o flashback acaba causando esse problema, assim, de deixar parte do filme desinteressante, mas eu acho válido, só para deixar como um instrumento, claro, eu acho válido como instrumento, porque eu também concordo que é a visão do personagem, o personagem está contando. O que está sendo mostrado é o que o personagem está contando, o personagem pode estar mentindo, entendeu? Eu acho válido o conceito. Só acho que, não sei, de repente atrapalhou um pouco. Mas a gente está acostumado a flashback muito mais. O personagem está contando, mas a maneira pela qual é apresentada não deixa claro que aquela é a versão do personagem. É muito mais uma substituição do relato dele mostrando o que teria acontecido. Aí no final, quando você sabe que aquilo tudo era mentira, aí então aquilo lá era o relato dele só, né? Mas na hora que está mostrando não fica claro que era o relato dele. Eu acho que faltou alguma coisa aí, talvez na montagem, na maneira de apresentar aquele falso flashback, que você poderia ter
ter mantido uma linha diferente. Porque aí você fica meio perdido no filme. O filme é sobre o quê? Você tem o quê? Você nem sabe que você nem fica perdido. Você não sabe se você tem que descobrir quem foi o verdadeiro assassino ou não. Pra onde é que o filme caminha? Não, mas eu acho que ele caminha como se fosse aqueles filmes do Hitchcock do que o inocente quer provar que não é culpado. Você não vai com dúvida, na verdade. Você vai nessa. De total. Ela vai ter que pegar a Marlene Dietrich na mentira lá. Ela vira, né, uma falsa camareira dela e tudo mais. E não te dá dúvida nenhuma. No fim é que você vê que o filme que você estava vendo é outro, né? E eu acho isso legal. Porque a gente é tão acostumado a gente já viu muitos filmes, né? A gente geralmente manja as tramas logo no começo, o que vai acontecer e tal. Eu acho legal de vez em quando tomar uma surpresa, assim. Eu achei bacana isso. Mas eu entendo que tem gente que se irrita, né? Faz parte. Não pela surpresa em si. A ideia, eu acho que foi uma ideia mal desenvolvida. Ele poderia ter feito a surpresa, seria um filme original, mas foi mal desenvolvido. Enfim, agora, é muito pessoal, né? Falando do filme, assim, muita gente fica com a impressão, foi um filme pequeno do Hitchcock. Não é bem assim, não. Ele é um filme até, como eu falei, com a Marlene Dietrich, com a Jane Wyman na época, ela estava bombando. Com o Richard Todd e Michael Wilden. Até o Michael Wilden, achei que ele foi péssimo no Sob Signo de Capricórnio. É que ele tá bem, ele é um bom coadjuvante. O Richard Todd, os dois, tanto o Hitchcock quanto o Truffaut, acharam ele um vilão fraco. Eu acho ele um vilão interessante. Ele é meio um pré-Norman Bates ali, né? Meio, não é tão doidão e tal, mas ele não acha ele um vilão tão fraco, não. E tem o Alastair Sim também, que eu acho que tá uma ótima atuação. Os dois detestaram o Alastair Sim, né? O Hitchcock não gostou de jeito nenhum. Eu acho a atuação dele interessante. Eu acho ele o melhor do filme. Será que será que porque não gostaram dele, deram uma sacaneada dele nos créditos, não? Porque o nome dele aparece 2 vezes escrito errado. Aparece Alistair Sim. Que é Alastair, né? É Alastair, com A e não com I. Aparece no início e aparece no final o nome errado. Engraçado isso, né? De repente ele mudou também. Às vezes o ator tem essas coisas, né? Faz pequenas alterações no próprio nome. Mas, assim, eu acho interessante. E é interessante isso, né? De que a gente tem visões díspares aí do filme. Mas, até como curiosidade, a Kay Walsh, que é quem faz a Nellie, aquela que a empregada verdadeira, né? Ela tinha acabado de se separar do David Lean. Ela foi a primeira esposa do David Lean. E tinha acabado de se separar dele. Ela era mais bonita que aquilo, que ela se enfeiou pro filme mesmo. E por falar em se enfeiar, esse filme teve um pouco esse problema, que em tese a Jane Wyman era para ser um pouco mais feia, mas ela não aceitava fazer cena com a Marlene Dietrich, ela feia e a Marlene Dietrich glamourosa. Rolava um estressezinho. Rolou um ciúme ali brabo entre as duas, É uma outra época, né? Hoje em dia a atriz teria orgulho de... Faria questão. Parecer irreconhecível, né? No filme. E tem atores famosos, além do Alastair Sim, atores famosos da Inglaterra, a Sybil Thorndike, a Joyce Grenfell. Ele tem esse jeitão inglês mesmo. O filme foi feito na Inglaterra mesmo. Né? E tem também algumas cenas com escombros de Londres, então tem esse lado curioso aí de ver Londres ainda sendo reconstruída, né? Depois do bombardeio todo. Eu queria falar também você falou aí no final, né? Tem aquela cena bacana que eles estão dentro da carruagem cenográfica lá, né? E que tem lá uns recortes e tal, que a fotografia é legal desse filme, né? Um cara chamado Wilkie Cooper, o cara fez os filmes aí de Simba, Jazão e o Velo de Ouro, Simba e a Princesa, não sei o quê, e é legal que a Marlene Dietrich está sempre bem fotografada, né? Porque ela era chata com isso. Pois é. Todo filme era a iluminação que ela pedia. Não adiantava vir o diretor de fotografia com ordem que ela ignorava. Vai ser a luz que eu quero. Mas ela era ele respeitou, porque ela está sempre bem fotografada. Ela entendia de fotografia. Ela entendia, porque ela queria estar sempre bem e tal. Ela era bem vaidosa. E esse filme aqui, falando ainda da fotografia, tem uns resquícios ainda daqueles planos sequências que o Hitchcock começa a fazer lá no Festim Diabólico. Ele já está largando. Faz uma parte sob o signo de Capricórnio, e aqui ele já está meio que largando, mas ainda tem alguma coisinha que ele... Continua essa tara dele, mas é pouquinho. É pouco. E tem a Patrícia Hitchcock no primeiro papelzinho dela. Ela faz, aí é pequenininho, numa feira, né? Ela aparece rapidinho. Mas ele já botando a filha dele ali um pouco na boca. Tem a música, né? Do Cole Eu gosto Porter. muito do Leighton Lucas, é uma música bonita. Não, eu digo da canção que a Marlene Dietrich sim, canta, que ela usou isso a vida Porter. dela inteira. E é engraçado que eu estava pensando depois, qual é? O Banzé no Oeste. Tem uma sátira, disso, uma paródia disso, que ela canta... Né? Ela canta I'm Tired.
Que é e bem, com a bem voz, estilão, com a né? voz totalmente parecida com a da Marlene Com Dietrich. certeza. É interessante. E aí sim o Hitchcock dá um passo avante aí na carreira com o Pacto Sinistro, o Strangers on a Train de 51, que é um dos filmes aí mais conhecidos dele, né? Ele voltou com o estilão dele e tem aquela interessantíssima trama de assassinatos cruzados proposta pelo Bruno Anthony, que é o Robert Walker numa grande atuação, que egressa ele do livro da Patricia Highsmith. Esse lance realmente é muito interessante, né? De trocar crime, porque aí ninguém teria motivo para matar o outro. Realmente, se isso fosse executado, a polícia ia rebolar, cara. Para descobrir isso seria complicado. O fator da motivação, né, dos crimes. Né? Você não teria motivação nenhuma, né, em tese, né? Realmente foi muito bem pensado. A Patricia Highsmith teve uma grande ideia mesmo. Esse sim é um grande filme dele e aí ninguém discute, né? Eu gosto bastante e acho assim, o início desse filme é muito bacana, né? E depois eu fiquei pensando como o Hitchcock ele tem mais essa coisa também de começar vários filmes dele começam muito bem assim, com a cena marcante, né? Nesse caso aí são os dois saindo de táxi, eu acho, eles chegam, né? Na estação de trem. É tudo pé, né? Só vê os pés. Aí só vê os pés ali. Aí você vê que tem um pé e tem um outro cara levando duas raquetes. Então você já entende ali que o cara deve ser um tenista. E aí fica só nessa dos pés até os pés chegarem lá na cabine lá e rolar aquele esbarrão. Né? E aí sim corta você vê os atores, né? Aí você vê que é o Farley Granger, o Robert Walker e tem aquele diálogo lá. A Diz que pra Matar começa bem também, né? Tem aquele, depois a gente vai falar, mas tem aquele plano da Grace Kelly com o Ray Milland em casa lá, lendo jornal, café da manhã, lendo o jornal, e tem um beijo dela nele, e daqui a pouco corta para um beijo dela com o Robert Cummings. Né? E você entende que ela tem um amante, ele explica tudo. E tudo visual. Tudo visual. Agora, eu tive lendo um trecho de um livro de um cara sobre o Hitchcock, e o cara levanta uma coisa muito interessante, que eu depois fiquei pensando no filme, e isso aí não pode ser coincidência, que é o seguinte, a quantidade de referência que o Hitchcock faz nesse filme, a ideia de dupla ou coisas dobradas. Por exemplo, começa pelo óbvio, né? São dois caras trocando crimes, né? A ideia inicial é essa. Os dois têm pessoas que eles querem se desfazer e eles iriam trocar os crimes, né? Aí tem duas pessoas. A profissão do Farley Granger é tenista. No caso aí, o mais comum num jogo de tênis é o singles lá, né? Um jogador contra o outro. Tem dois. No livro, inclusive, a profissão dele acho que é arquiteto. Não tem nada a ver com tênis, né? Aí você tem o personagem do Farley Granger, que é o Guy, né? Ele tem duas mulheres envolvidas com ele, né? Você tem lá a ex-esposa dele e você tem a atual, que é a Ruth Holman, que é a noiva dele, né? A noiva ou vai ser noiva é aquele que quer casar. Então tem dois. Você tem duas mulheres importantes usando óculos, que é a personagem da Patricia Hitchcock e a ex-esposa dele. Que são até parecidas de propósito. Você tem duas figuras de pais dominantes. O pai do Bruno Anthony, né? Que ele quer que o Farley Granger mate. E você tem o pai da Ruth Roman lá, que é o senador. Esse pai do Bruno, acho que nem aparece, né? Eu acho que sim, porque tem o nome do ator lá no IMDb. Aparece sim. Aparece ele chega rápido, em casa e fala que queria conversar com ele alguma coisa. É verdade. Aparece rapidinho. Sim. Mas aí seguindo aí você tem duas senhoras quando ele está contando aquela história de como ele faria para matar uma pessoa e tal. Tem duas senhoras ali interessadas ouvindo ele. Você tem duas cenas importantes no carrossel, que é quando ele começa a se aproximar da mulher lá, que ele vai matar, e a cena final. Você tem duas cenas onde os personagens batem o pé um no outro, né? Você tem no início, quando começa a confusão toda, e no final você tem aquela brincadeira que eles barram o pé e eles pegam, né? E aí o cara sai fora. E aí sai fora. Você tem dois pares de detetives atuando nas duas cidades. Uma lá, acho que em Metcalfe, né, onde acontece o crime, e outra onde eles moram mesmo. Aí você tem o detalhe do isqueiro, né, que são aquelas duas raquetes cruzadas, que ali de cara já tem um simbolismo do que vai acontecer, né?
É que as raquetes poderiam estar de lado, poderia ser uma raquete só para indicar que o cara é tenista, mas elas estão cruzadas no sentido de que de confrontação tá ali. E tem um detalhe curioso, que é o cameo do Hitchcock, é ele tentando entrar no trem, né? Ele entrando no trem com um instrumento. E esse instrumento é um contrabaixo, que em inglês se chama double bass alguma coisa, quer dizer, double. Entendeu? Isso não pode ser coincidência, né? Algumas possíveis. Eu acho que não, cara. Porque o próprio Hitchcock, o próprio Hitchcock fala acho que pro Truffaut, ele dá uma deixa dizendo que eu acho que o Truffaut levanta alguma coisa nesse respeito, ele diz é um bom estudo para se fazer. Mas o Hitchcock, ele não era nem muito disso, né, cara? Na verdade, ele geralmente descredenciava esse tipo de conversa, dizia, olha, vem mais eu acho que era mais eu acho que era meio fachada dele, cara. Às vezes acredito, às vezes não. Eu acho que ele dava uma desconversada. Eu acho que nesse caso a maioria aí é proposital, mas tudo eu já acho meio viagem. Tem gente também que se debruça sobre a coisa e vê tudo, né? Enxerga o que quer ver, né? Eu acho que tem um pouco essa forçada aí, mas eu acho que algumas coisas sim. Tem muita coisa aqui para ser dispensada essa ideia, porque seria muita coincidência. Agora, é um filme que tem uma cena de assassinato muito legal da ex-esposa, que é uma mocreia aquela mulher, né? A gente vê tudo pelos óculos dela, aquilo é muito bacana. Sabe que ele fez um óculos gigante pra filmar aquilo. Fazer aquilo, isso não tinha jeito. Um óculos normal não ia dar pra pegar aquela imagem. E tem realmente essa piração dele de ver a Patrícia Hitchcock tentar estrangular aquela mulher, né? E eu gosto muito da intercalação do jogo de tênis, que ele tem que ganhar. Montagem paralela, né? Com o cara, com o Bruno, tentando resgatar o isqueiro ali do bueiro e tal. Aquilo é muito bacana. E é incrível como a gente torce pra ele conseguir pegar o isqueiro. Né? Exatamente. E eu acho que um dos pontos altos desse filme, que é um dos meus preferidos do Hitchcock, é justamente o Robert Walker. Esse papel do Bruno é um dos melhores vilões da filmografia toda do Hitchcock. Porque ele é psicótico e é charmoso. Ele é carismático, ele é um vilão carismático. Assim, ele rouba a cena, né, o Robert Walker, quando aparece. E talvez tivesse feito outros filmes até com Hitchcock, mas ele morreu logo depois, né? Morreu com 32 anos, pouco depois do final desse filme. Vocês veem um toque de homossexualismo ali dele? Tem algo de homossexualismo, assim. Eu acho que tem. Eu acho que tem um pouco também. Essa fixação dele com o outro, com o Guy Haines. Até a forma de falar, às vezes, você sente que tem alguma coisa. E é curioso que o Hitchcock escolheu o Robert Walker e era a única escolha certa, era o Robert Walker. Ele queria o Robert Walker e mais ninguém. E parece que o Robert Walker ficou super feliz quando o Hitchcock falou isso, né? Você foi a minha única escolha. E acertadíssimo, né? Acertadíssimo. Acertadíssimo. E parece que o Hitchcock, eu não sei, foi sugerido o William Holden para o papel do Guy, né? Do Guy Haines, do Farley. Acho que teria sido melhor. Mas será que porque que idade o William Holden tinha nessa época? Tinha uns 30 e poucos, não era velho, não. Bom, foi logo depois do Crepúsculo dos Deuses, ele teria mais ou menos aquela idade ali. Sei lá, tem cara de mais velho. Não, mas ali não teria não, é a cara do Crepúsculo dos Deuses. Ele não tá velho no Crepúsculo dos Deuses. E o filme ele é muito bem estruturado, né? A gente compra tudo que ele vende pra gente, até alguns absurdos. Até o isqueiro, né? O isqueiro. A cena do assassinato, né? Como ele consegue assassinar a mulher, ela tava com 2 caras. Essa é outra coisa. Outra dupla aí que tem no filme, tá vendo? Ele vai 2 caras. Ela vai tem isso. Ele vai perseguindo ela naquele parque, só ela percebe que ele tá lá atrás. Né? Os caras estão no parque de diversão, ele tá lá de terno, gravata, de chapéu, vai perseguindo, ninguém mais percebe. E ele acha um momento naquela ilha, os outros desaparecem, ela fica sozinha, ele vai lá, estrangula, sai e dá tempo deles encontrarem quando eles já tiram embora. Mas a gente aceita isso. É absurdo, mas a gente aceita. A tensão no jogo de tênis, né? Vocês falaram agora há pouco. Porque ele tem tempo e tal. Seria muito mais fácil ele perder. Se ele perdesse a partida, acabaria rápido. Eu também pensei nisso. Não, mas você fica assim, não, ele tem que ganhar. E o próprio isqueiro é uma babaquice, porque ele vai deixar o isqueiro lá. Pô, mas
sei lá, dias depois da cena do crime. A polícia já olhou aquilo tudo. Pois Se você é, parar já- pra pensar, não faz sentido nenhum. A cena do crime já tinha sido lacrada ali, investigada, claro. então não tinha porquê. Então, Esquisito seria aparecer o isqueiro depois. Ué, que porra é essa? Iam achar que foi exatamente. plantado, né? Exatamente. Então, assim, são furos que existem ali nesse roteiro, mas você aceita tudo, né? Você aceita tudo. O filme tem um dos clímax mais legais dos filmes do Hitchcock, que é aquele do carrossel, né? Que aquilo é muito bem feito. Você O sabe que foi aquilo real, ali né? Aquele foi velhinho real, por baixo, exatamente. ele falou que Não se ele tivesse rolou. levantado a cabeça, ele teria morrido, que ele nunca mais faria uma coisa dessa. E a Foi gente olha- tenso aquilo ali. É, fica só imaginando o cara filmando aqui. Aquilo tá passando rápido mesmo, né? Agora, a curiosidade é que o Raymond Chandler, né, é acreditado por ter escrito esse roteiro. Dizem que Mas ele não escreveu pouca praticamente. coisa, exatamente, muita pouca coisa do roteiro que ele... O roteiro mesmo é do Xenzi Ormonde, não é dele. Não é dele. E ele falava Cobras e Lagartos do filme, do Hitchcock, foi uma coisa horrível, realmente. Não, eles tiveram parece que um arranca-rabo aí. Foi feio, O Raymond Chandler teria menosprezado ele, ofendido ele, assim, quando ele saiu do carro, parece que para visitar o Raymond Chandler, ele falou alguma coisa da janela, tipo, olha esse gordo aí, saindo do carro, gordo escroto tentando sair do carro. O negócio foi bizarro. O Raymond Chandler enrolado. O Billy Wilder também teve problema com ele. Ele tinha seus probleminhas, né? Agora, não pode deixar de falar que essa foi a primeira parceria do Hitchcock com o Robert Burks, né? Fotógrafo dele aí por mais 11 filmes depois desse, né? Pegou uma sequência. E é uma belíssima fotografia em preto e branco. Né? Foi a única indicação ao Oscar desse filme, foi essa aí, com fotografia em preto e branco. E o Burks realmente fundamental, uma parceria, depois se a gente fizer o programa de parcerias, é para ser mencionado. É para ser mencionado. Inclusive, a partir desse filme, né, a gente já passou por favor nos bastidores, mas todos os filmes que a gente vai falar agora, nesse episódio, até o final da década de 50, é com o Robert Burks. Fotografou todos os filmes até o Intriga Internacional, que é o que a gente vai comentar aqui, né? Então, mas só terminando aí o Pacto Sinistro, foi um filme dele que fez sucesso de público. Isso para o Hitchcock sempre foi muito importante. E o último que tinha feito sucesso foi o Interlúdio, de 46. Ele foi um bom tempo aí sofrendo na bilheteria, né? Mas com esse ele conseguiu voltar aí para... A crítica também elogiou, foi um filme que realmente fez bastante sucesso. O filme seguinte dele já é bem saindo dessa linha, A Tortura do Silêncio, I Confess, de 53, que ele fez várias locações em Quebec, inclusive. E foi até um filme que foi exibido em Cannes, onde o Hitchcock teve primeiro contato com o pessoal da carreira do cinema, o pessoal começou a entrevistar ele ali. Então ele começou a ter esse contato com o pessoal que valorizaria muito a carreira dele, né? E é um filme bem diferente da carreira do Hitchcock, é um filme totalmente sério, né? Muito pouca comédia. E é uma questão religiosa ali muito forte, né? Até muita gente na época teve dificuldade de entender o lance do padre não poder. Pra gente que tem uma educação católica aqui no Brasil é fácil de entender isso, mas para quem é protestante, e nos Estados Unidos muita gente não entende muito isso, que um padre não pode entregar o que foi contado na confissão, né? Isso é o cerne da trama. Isso é fundamental, se você não entende essa é a premissa do filme, né? Que ele fazer isso uma tremenda traição aos seus dogmas, se você não compra essa ideia, ferrou, você acha que ele é um babaca de não estar se safando, né? Fica uma coisa estranha. Mas a gente entende, né? A gente teve uma educação assim, imagino que vocês tenham tido também. Pra mim sustenta bem, eu não tenho problema nenhum com essa premissa, não. Pra mim não, também não. Pra mim também não, mas eu sei lá, não gosto muito desse filme. Eu gosto até bastante. Eu acho a premissa interessante, aquilo que você falou, se você comprar ela, é angustiante, né? O cara tá ali tentando sendo acusado de assassinato o que e ele acredita, sabe quem matou. E o cara tá sendo exatamente. profundamente sacana com ele, né? O personagem do Haas, né? Ele tá totalmente usando o cara a partir dessa premissa aí, né? Dessa... O que vocês acham da trama da Anne Baxter? Muita gente reclama da trama dela. Acha que é muito água com açúcar. Eu acho que é isso talvez que me incomode no filme. Agora, tem uma coisa que quando a gente estava falando do Pavão nos bastidores, que é o flashback da Anne Baxter, que não é a mesma ideia, mas é bem, assim, é uma visão meio fantasiada. Romanceada mesmo. Romanceada. Focando no relacionamento com o padre, é isso? Romanceada e, tipo,
tem mais ou menos a mesma ideia do flashback falso, quer dizer, é o flashback na perspectiva, não o que aconteceu, é a perspectiva da pessoa que está contando. Que tá apaixonada e tal, Tá apaixonada. E nem tem diálogo, né? Eu acho que a função daquilo é simplesmente deixar claro que eles tiveram um relacionamento antes dele se ordenar padre. Sim, aquilo já estava implícito, nem precisaria, porque aquilo já estava implícito. Nem precisaria, né? Mas eu digo assim, a abordagem que o Hitchcock faz do flashback dela tem a mesma ideia do flashback falso, quer dizer, é o princípio de eu vou colocar aqui o que o personagem pensa quando ele está recordando aquilo ali, entendeu? A versão dele do que aconteceu. Até é um flashback realmente com slow motion, a música do Dmitri Tiomkin é muito romântica nesse momento, assim, não parece um filme do Hitchcock nesse flashback, realmente não parece. Parece um outro diretor fazendo um filme romântico. É totalmente romântico, sem nenhuma comédia, não tem nada, é romântico puro. Esse flashback inteiro aí da Anne Baxter. Eu até reconheço que gosto, mas muita gente não gosta, acha que é o ponto fraco do filme. Inclusive o filme foi banido na Inglaterra por conta dessa ideia do padre ter tido... Da Inglaterra não, na Irlanda, desculpa. O padre ter tido um relacionamento com uma mulher, mesmo que tenha sido antes dele ser padre, né? Mas é que fica a ideia que ele ainda é apaixonado por ela. Ela fala isso pra ele. Eu acho que isso que incomodou lá os irlandeses. Mas eu acho que o filme não passa isso, não. Eu não acho que ele continua apaixonado. Ela sim, por ele. Mas ele por ela não. Ela acha, ela força ainda um relacionamento com ele. Então talvez seja sob esse ângulo. Agora, tem uma cena que tem vários filmes do Hitchcock que a Alma, que é a esposa do Roy Haas, tá servindo a mesa e fica entreolhando o padre fica entreolhando ela, e enquanto rola uma conversa banal, né? Isso tem na filmografia do Hitchcock direto. Aquela coisa, a cena mostrando mais do que o diálogo tá dizendo, né? E o Hitchcock, ele gostava muito de trabalhar com olhares, né? Ele dizia que os olhares diziam muita coisa, né? Às vezes mais que o diálogo, né? Nesse exemplo aí, por exemplo. É um caso desse. Agora, o Hitchcock teve muito problema com o Montgomery Clift, né? Foi, porque o Clift não era um ator para ele, né? No fundo é isso. Um não tinha muito a ver com o outro, não. O Clift é um ator do método, um cara que perguntava a motivação de qualquer coisa. Até tem uma cena que ele tá pintando assim a parede ali. Qual é a motivação do meu personagem nesse momento? Coisas que o Hitchcock não tinha o menor saco. Ele, pinta aí, não complica. Dizem que teve uma cena que o Montgomery Clift teria perguntado assim, mas qual é a motivação agora do personagem? Qual a minha motivação para fazer isso? Ele falou, a sua motivação, Sr. Clift, é o seu salário. São duas formas de ver a vida totalmente opostas, né, cara? Acho que os dois, ninguém tá certo e errado. Cada um encara de um jeito. Mas ele funciona no personagem, né? Mas eu acho das mais fracas dele. Eu acho ele um tremendo ator, o Clift. Mas nesse filme, eu acho um dos mais fracos dele. Ele não tá mal, porque eu acho que ele nunca tá mal, mas realmente não tá muito marcante também. Agora, o começo desse filme, você falou do começo dos outros, o começo desse também é muito marcante, né? Com várias placas de direction, até parece o Hitchcock, até meio como se ele fosse diretor mesmo, né? E chegando até o corpo do Villette, e depois o padre, que não é o padre, né? É o ajudante, andando na rua, as duas menininhas atrás, é tudo mudo e é bem marcado esse começo, né? Mais um desses inícios, assim, do Hitchcock, né? São elaborados, São elaborados. Tinha o papo aí que a Anita Bjork, que era uma atriz sueca, né? Trabalhou com Bergman e tal, queria fazer o papel... Ela tinha feito Senhorita Júlia, que foi um filme de muito sucesso na época. E ela iria fazer o papel, que foi da Anne Baxter, né? Mas parece que ela chegou com o amante dela e mais uma criança e aí, pronto. A galera da Warner lá falou, nananina não. Vetado, Vetado, a mulher não é nem casada com o cara. Ainda mais um filme com um troço religioso, né? Ia dar problema isso, realmente, né? Como se mistura, né? Essas coisas, né? A atriz, a realidade dela, a carreira dela com o que ela vai interpretar. Isso é um negócio meio... Isso sempre me incomoda, assim. As coisas deviam ser separadas. Mas imagina naquela época. Agora é um filme bem atuado. Até pra não achar o Clifton bem no filme, ele sempre tá bem. Tem o Karl Malden muito bem, né? A Anne Baxter mesmo, eu tinha a impressão que ela estava mal no filme, mas revendo, não, ela faz o que ela tem que fazer. Que o papel dela era um pouco inglório, mas não acho que ela atua mal, não. Acho um filme nesse sentido bem competente. Eu descobri uma curiosidade do filme, que tem um outro filme canadense de 94 chamado Le Confessionnal,
não sei falar francês, que trata um pouco das filmagens desse filme, né? Ah, interessante. Assim, mas não, o foco do filme não é esse. Ele usa as filmagens do Hitchcock na época, lá em Quebec e tal. Tem até um ator que interpreta o Hitchcock e tal. Ele usa o cenário da filmagem para uma outra trama lá, de um outro crime que acontece plano de fundo, história. né? É um plano de fundo, exatamente, como se fosse um pano de fundo para a história lá desse filme canadense que eles querem contar. Mas curioso. Mas curioso, né? Com certeza. E aí vem pro filme, terminar esse filme, vem pro filme seguinte dele, o Disque para Matar, o Dial M for Murder, de 54. Que é adaptado de uma excelente peça, de muito sucesso aí do Frederick Knott, que também fez o roteiro do filme. Eu acho no Disque para Matar, até se bobear, o trabalho dele mais importante do que do próprio Hitchcock, cara, porque é uma trama muito interessante, inteligentíssima. Eu acho aquele lance todo do Wendis ali, do Ray Milland, planejando a coisa toda e depois tendo que improvisar, né, para tentar ainda incriminar, acho aquilo brilhante, acho um dos grandes roteiros aí. O Hitchcock mesmo não gostava muito, né? Ele falou que porque ele teve que seguir a peça. Ele seguiu, fez a peça. Mas assim, talvez ele se sentisse diminuído, ou sei lá, porque ele talvez seja um filme pouco autoral, tem pouco de Hitchcock, mas é excelente, aquela trama é excelente. E ele também trouxe, ele conta praticamente, o filme é praticamente uma atuação de uma peça de teatro, né? Confinado praticamente o tempo todo naquele apartamento. Até o John Williams e o Anthony Dawson é o cara que morre, né? O Lesgate. Eles tinham feito a peça também, então eles repetiram os papéis deles. O John Williams, inclusive, ganhou prêmio, né? Fazendo papel na peça e tal. Ele fez muito bem. E o Hitchcock mesmo, ele falava isso, acho que ele chegou a falar isso pro Truffaut, acho que foi pro Bogdanovich, sei lá, ele falava, você tem uma peça muito forte que funciona, você filma a peça. Não coloca um monte de externas, né? Ele fala isso pro Truffaut. Você filma a peça, tanto é que o filme é todo confinado ali, praticamente sai todo quase confinado. Nunca. Tem uma saidinha e tal, tem um back projection. Quando ele vai ligar pra casa, né? É uma cena numa festa, né? Mas é a cena numa festa, tem a cena do cara que chega no navio lá, né? Tem um navio chegando, tem uma cena, acho que num carro, tem uma cena também que o Ray Milland sai na rua, tem cena de rua, mas é muito pouco. O filme mesmo é 90 e poucos % dentro do apartamento. A cena que seria do julgamento, né? Do julgamento. Exatamente. O ele não leva para um tribunal, aquele negócio estilizado, com fundo vermelho, aquelas luzes e tal. E o ritmo do filme é muito bom, é um dos meus preferidos, assim, adoro. Eu também acho que o Hitchcock, eu acho que ele foi coadjuvante da coisa e isso sempre incomodou ele, né? Mas ele faz lá o dele muito bem feito, aquela cena toda do Andy, assim, meio que seduzindo ali o Lesgate pra cair na rede dele, né? Aquilo é muito legal. Toda aquela trama da chave no final, aquilo é genial. Essa cena em particular, é interessante você ver como ele faz plano. E como ele está preocupado de fazer uns planos diferentes para não te deixar entediado, né? Como a gente não sai daquele ambiente ali, você vê que tem diversos planos, enquadramentos diferentes, ele às vezes coloca a câmera mais baixa, tem a cena que ele explica, tem um plongé, né? Que a câmera filma de cima para baixo, assim você vê a encenação deles de cima para baixo, a câmera tá lá em cima. Não é teatro filmado de jeito nenhum. Exatamente o que eu ia falar, pra você não tem a impressão que você está assistindo uma peça de teatro que foi filmada. Exatamente. Não te cansa em momento nenhum. O filme tem um andar excelente, um filme realmente uma delícia de ver, cara. E tem aquela coisa que o Sérgio comentou antes, do Hitchcock te fazer torcer pelo bandido. Pelo bandido. Pô, a cena do assassinato. Ele é totalmente charmoso. Da tentativa de assassinato da Grace Kelly. Pô, tem uma hora ali que o cara vai, antes de começar a cena, que o relógio dele para, e você vê que o assassino, o cara tá lá tentando ir embora, você fica, caramba, não volta, rapaz, não vai dar certo. Quer dizer, te faz torcer, aí tem um cara lá na cabine. A Grace Kelly no telefone, o cara quase botando ali que o cara tá inseguro, né? Qual é o momento de pegar ela ali? É muito legal. Essa cena é genial de suspense, né? Do ataque a ela mesmo. E foi uma cena... O filme foi filmado em 3D, né? Ainda tem esse lado... Filmado em 3D. Vocês já viram essa cena em 3D? Bem bacana. Porque a mão dela projeta mesmo, assim... A tesoura, né? Muito legal. Curioso essa coisa do 3D aí, que o 3D nessa época ele estava já meio na derrocada, né? Já estava saindo de moda ali, né? Nos anos 50, né? Depois ele volta nos anos 80 e tal.
E o Scorsese exibiu esse filme quando ele foi fazer o Hugo, a invenção de Hugo Cabret. Para ver um bom uso do 3D, né? Para ver um bom uso do 3D, quer dizer, como é que o Hitchcock usou o 3D aqui no filme dele, né? O Scorsese fala isso acho que é dessas entrevistinhas para DVD, colocar, né? No DVD, exatamente. É muito efetivo. E não exagera, é nessa cena, na cena que aparece o dedão ali de escrever. Assim, ele faz muito uso de botar um objeto na frente dos atores. Às vezes você vê que no enquadramento tem garrafa na mesa que está entre a gente, espectador, e está o personagem. Para destacar o 3D. Para dar essa noção de profundidade. Mas ele usou o 3D em algumas cenas só, né? Foi em tudo isso? Parece que foi umas 3 cenas só que aparece, não é? Que foi feito em 3D? Não, acho que o filme inteiro é 3D. Claro que ele foi praticamente sempre exibido em 2D, né? Poucos cinemas... Exatamente. O filme mas ele era 3D exibido, sim, só que claro que em cenas normais não era tão chamativo, né? Inclusive, esse lance de filmar em 3D gerou um problema, né? Que é o lance do dedo. Tem um plano lá que é aquele dedo de escanto. Aquele dedo é falso, Aquele dedo é falso de madeira. E eles fizeram um baita de um telefonaço. Tem até uma foto do Hitchcock com esse telefone. Eu já vi essa foto. Eu vou postar na galeria aí. Eles fizeram tudo aumentado porque a câmera 3D ela não conseguia dar um plano detalhe assim muito fechado sem perder o foco. Então eles tiveram que aumentar, a solução foi aumentar os objetos. Agora, outra coisa que a gente tem que falar que foi o primeiro filme que ele fez com a Grace Kelly, que é a loura absoluta dele, né? Sempre a preferida dele. E ele mesmo e a própria Grace Kelly acharam que a atuação dela realmente não foi tão boa, que ela estava um pouco travada. Eu não gosto da cena do julgamento dela, que o Sérgio já comentou aí, eu acho ela meio canastra ali naquela cena. Mas eu acho que em outros eu acho ela até funciona. contida demais, né? Acho que canastra não, ela falta emoção em alguns momentos. Então, mas meio... Eu tenho essa impressão de uma atuação mais contida. Bem diferente do que a gente vê no Janela Indiscreta. Aqui no Janela Indiscreta, que é o próximo filme, que é um dos grandes... E até o Ladrão de Casaca também, que ela tá muito bem. E lembrar do De Esquema para Matar, que teve uma adaptação, né? Uma adaptação de 98 com o Michael Douglas. Teve um remake, que era um né? Crime Perfeito. Né? Que é um eu assisti filme, diga-se passagem. Lembro um pouquíssimo dele. Acho que isso... A gente sempre fica comparando, né? Não tem jeito. O De Quem Pra Matar é melhor, mas não é um filme horrível, não. É um filme bem assistível. Agora, o filme seguinte aí do Hitchcock é Janela Indiscreta, né? O Rear Window de 54. Aí é um dos grandes filmes da carreira dele, famosíssimo. Inquestionável. Filme que praticamente define. Não é um dos grandes filmes da carreira dele, é um dos grandes filmes da história do cinema, né? Janela Indiscreta. E aí sim, a Grace Kelly já tá mais solta e tal, porque ele pegou o John Michael Hayes, também foi um roteirista muito importante para a carreira do Hitchcock, apesar de fazer poucos filmes, e botou ele uma semana assim convivendo com a Grace Kelly, até para ele escrever para ela. Então ele até incorporou algumas coisas dela no filme, então no roteiro. Então realmente funciona bem, mas ela tá muito solta, não dos papéis também que definem a carreira da Grace Kelly. E é um filme interessante porque ele é meio como se ele fala de nós cinéfilos, né? Como se o James Stewart fosse um cinéfilo vendo vários filmes. Tem filme de comédia, tem várias drama, leituras, tem suspense, né? na frente dele ali, né? O filme tem várias leituras, eu ia até falar nisso, assim. Andei pesquisando, encontrando algumas leituras, alguns autores que dão interpretações diferentes sobre o que é o filme, né? Algumas eu concordo, outras não, mas eu vou citar. Não vai citar aquelas viagens malucas que a gente puxa de heavy metal, tipo do Drácula. Heavy metal? Não, do Drácula, porra, vocês concordam que é muita coisa pra ser coincidência. Eu tô botando aqui. Ele vai Quem pegar quiser... a maluca, quer ver? Não, vou pegar a maluca não. Uma é essa, que é mais ou menos essa, quer dizer, que ali teria uma ideia de que a parte do James Stewart ali, a visão dele seria da plateia, né? Exatamente. Aí você teria o fosso e na frente o teatro. Seria o palco do teatro. E aí, tanto é que a visão é sempre do apartamento do James Stewart. É outro filme confinado, exatamente. Para aquele prédio, né? Ele só começa a dar um plano do prédio para dentro do apartamento do James Stewart quando o assassino descobre que tem alguém olhando ele. Aí acho que é o André Bazin que tem essa ideia, tem essa teoria aí, de que aí, quando o assassino invade o apartamento dele, mais pro final do filme, seria uma coisa do ator tá quebrando a quarta parede do teatro, quer dizer, saindo e interagindo com a plateia, entendeu? Passando pelo fosso
e chegando na plateia. Tem um outro cara que interpreta da seguinte forma, que o filme, boa parte do filme, é sobre o relacionamento da Grace Kelly com James Stewart. Também né? é. Também é, mas assim, é o James Stewart olhando para Grace Kelly não como uma potencial esposa durante o filme todo. Ele tem um certo receio de comprometimento. E a Grace Kelly acaba conquistando ele. Sendo aventureira, sendo aventureira. E também os apartamentos que o James Stewart vê, toda vez que a gente vê uma cenazinha num apartamento e tem uma mulher, ele estaria ali vendo as diversas possibilidades de esposa que seria Grace Kelly. Então tem lá uma mulher solitária. Né? Será que ela vai ser assim depois do casamento? Isso eu acho viagem. Até aí eu tava concordando com você em tudo. Será que é aquela... Tem uma mulher lá que faz uma escultura, né? Vai ser daquele jeito? Será que ela vai ser daquele jeito da outra lá que fica puxando o marido pra cama toda hora? Né? Depois eles são recém-casados e toda hora ela fica pedindo pra ele voltar pra cama. Entendeu? Isso a visão do cara. Esse aí eu discordo, o resto eu concordo. Cada um tem pode concordar e discordar. É uma extrapolação um pouco exagerada, também diria. E tem outro cara que acha que o filme é sobre o espetáculo, assim, né? Essa coisa é o fascínio da gente de ver alguma coisa e a gente tem atração mesmo por essa coisa voyeurística. E o que eu acho legal é que no fim é como se fossem vários filmes, né, na minha visão, né? Ele tá vendo vários filmes ali, cada um tem uma trama, vamos dizer assim, né? E no final ele vira o filme, né? Até tem um plano interessante do terraço pra ele, quando ele tá sendo atacado pelo Raymond Burr. Que aí é como se agora é contigo, meu amigo. Agora você não tava na posição fácil de só assistindo as coisas, né? Ele é chamado, é o que você falou de quebrar a quarta parede ali. Realmente ele entra na trama, né? Ele tanto foi xereta que acabou pagando por isso. Inclusive, boa parte do filme, quando a gente está observando o que o James Stewart vê, né? Quando o Hitchcock faz o que ele faz em vários filmes, que é aquela coisa de deixar a gente entender o processo de pensamento do personagem, que é filma o personagem, aí filma o que o personagem está vendo, depois filma a reação. É efeito Kuleshov puro esse filme aí. É tudo ação e reação. Ação e reação, mas até isso, quer dizer, tudo que a gente vê através dos olhos do James Stewart são sempre planos abertos, né? A não ser que o James Stewart esteja usando uma câmera, ou a câmera fotográfica dele, ou binóculo. Aí a gente consegue ver o close do que ele está vendo. Entendeu o que eu quero dizer? Não, entendi. Assim, não tem aquele lance que seria super comum qualquer diretor fazer, do personagem olhar alguma coisa e aí você corta para um plano detalhe. Não tem isso. Esse plano detalhe só existe se o James Stewart pegar a câmera dele e olhar pelo visor da câmera. Aí você vê o plano detalhe. Que também é a metalinguagem aí, né? Mostrando o que está acontecendo pela lente, né? Total. Seja do binóculo, seja da... Tem uma quarta teoria que é isso aí. Que dizem que o personagem do James Stewart também seria um pouco o personagem do diretor ali. No caso, o Hitchcock olhando para aquela... ele está comandando o que a gente vai ver. Comandando o que a gente vai ver. Um filme rico, né, cara? De leituras, assim. Possibilita muita coisa, exatamente. Aquele cenário maravilhoso, fotografado daquele jeito, aquele céu avermelhado que aparece logo no aquilo é tudo estúdio, Aquilo é maravilhoso. E pior que, assim, é tudo estúdio e não é feito num lote, foi até na Paramount que eles fizeram isso, mas não é feito num lote fora do estúdio, aquilo é indoor. Dentro de um galpão. Era o subsolo, eles tiveram que pegar o chão ali, quebrar o chão para ter o... Até a época foi o maior cenário construído, até aquela época ali. E tipo, tinha iluminação pra cacete, luz pra caramba, e dizem que o pessoal que ficou nos apartamentos mais em cima, eles sofreram com calor e às vezes até queimadura, porque ficavam muito próximo dos refletores. Tinha mais de 1000 refletores pendurados. E como muda, né, a iluminação? Você tem cenas noturnas, cenas de cena e aquele cenário, aquela parte do prédio que tem o Raymond Burr e tal, aquilo ali funcionava mesmo, sabia? Dava pra morar ali, tinha encanamento. Sim, aquele prédio. Tinha uma mulher lá, Miss Lonely, a Miss Torso, Miss Torso é bonitinha, ela morou ali. Ela ficava meio morando ali, Dormia ali, tinha água, coisa doida, né? O troço funcionava mesmo.
Agora, o roteiro é baseado numa história do Cornel Woolrich, que a gente já E falou foi bem alterado esse roteiro aí. Foi. Porque só tinha ele assistindo o Raymond Burr, vamos dizer assim, né? O Thorwald, o cara do crime. Não tinha mais nada. E toda a trama da Grace Kelly foi incluída, e todas as outras também, porque foi o que eles chegaram à conclusão. Não dá pra fazer um filme só dele olhando uma janela só, vai ser chato, né? Ele não vai funcionar. Interagir com alguém, né? Exatamente. Não, e dá uma quebrada mesmo, de vez em quando sair do Thorwald e passar pra um outro personagem, dá até uma respirada o filme, né? Não fica aquela coisa toda, só atenção. Seria um filme curto, pô, não ia dar pra ter um filme longo só daquilo, seria um curta, realmente. O roteiro é do John Michael Hayes, né? Que é um cara que vai colaborar com o Hitchcock. A gente vai até brigar com ele, mas depois a gente vê. E realmente é um filme assinatura do Hitchcock aí, né? Praticamente define a carreira dele. Dá uma ideia boa. Se a pessoa nunca viu um filme do Hitchcock, o Janela Discreta é um bom começo, né? Ele passa bem a ideia da direção elaborada dele, de trabalhar suspense. Que é muito bom. E trabalhar de uma forma muito bem sacada, porque assim, ele começa a suspeitar que o vizinho assassinou a mulher, mas a gente também não sabe se assassinou mesmo quando está assistindo a primeira vez. A gente inclusive vê, quando o Jeff está dormindo, ele saindo com uma mulher do prédio. Então dá até a impressão que ele está errado. Tem uns minutos ali que eu acho que ele viajou, porque a gente vê ele saindo com uma mulher ali. Não, ele não matou a mulher, pô. O cara depois tá lá. É que vem aquele negócio que seria outra mulher e tal, contratada, ou uma amante. Né? Mas realmente... você fica na dúvida junto. Você fala, será que é uma coisa absurda? Quer dizer, o cara tá ali confinado, com aquela perna quebrada, não tá pirando, não tá vendo não coisa. Não tem internet nem nada, que gente de hoje em dia não entende. Pô, vai fazer outra coisa. Não tinha. Aquilo ali, nem TV era tão disseminada, né? Então não tinha o que fazer mesmo, não gostava de ler muito e tal. Era algum defeito? Ali. Vocês veem algum defeito no Janela Indiscreta? Não vejo. Defeito não. Alguma coisa que fala, isso aqui não ficou legal assim? Olha, pra eu dizer que não, uma coisinha, pra dar uma de chato. Eu acho um pouco bobo aquilo dele ficar soltando flash na cara dele e aí aparece aquele vermelhão na cara. Eu não acho tão legal. Eu acho a ideia interessante, cara, porque é a arma do fotógrafo. Sim, mas assim, uma pessoa normal berraria, porque no fim ele berra, né? Ele berraria pras pessoas, né? Eu acho que aquilo ficou um pouquinho bobo. Mas tudo bem. Beleza, nota 10 do mesmo jeito. Às vezes nos filmes do Hitchcock você esbarra com alguma coisa que ficou datada. Eu nem sei se isso é um caso. Isso eu acho que ficou pra mim, né? Na minha opinião. Outra coisa legal que eu queria lembrar também é o som do filme, né? O filme todo, o som, praticamente todo, vamos dizer que é todo, o som é diegético, né? Quer dizer, o som acontece por alguma coisa que dentro do filme que faz o som. Inclusive por exemplo, a música. Inclusive a música, que é o cara do apartamento onde tem o piano, né? A única exceçãozinha é no início os créditos começam com a música lá do Franz Waxman, e aí tem acho que um ou outro plano e depois o filme começa e aí realmente o som é todo diegético. Quer dizer, não acontece nenhum som ali que não seja justificado por alguma ação dentro do filme, né? Música que a gente escuta é isso que você falou. Ou vem do apartamento, ou é alguém que está tocando um disco, né? Tem sempre uma justificativa para o som, né? E a música não é marcante, né? Sei lá, não é um tema que a gente... Não, mas o tema da Lisa eu acho bacana, eu acho legal. E o início é marcante, sim. Acho que o início é marcante, sim. Aquele quando está subindo as cortinas, né? Que dizem que subindo, né? As persianas dizem que aquela persiana, a ideia que eu acho que é do André Bazin, não sei, dessa teoria dele do teatro, que seriam os 3 toques do teatro ali, né? Antes de começar a peça, quer dizer, abre uma cortina, abre a segunda e abre a terceira. Aliás, o próprio Pavor nos Bastidores abre com cortina também, mostra Londres com a cortina subindo, é interessante isso. Aí o filme seguinte dele, outro grande sucesso também. Janela Discreta foi um grande sucesso. E outro grande sucesso dele, também muito marcante, O Ladrão de Casaca, To Catch a Thief, de 55. Que é um filme onde até a Grace Kelly conheceu o Ranier trabalhando nesse filme, né? Eles filmaram ali na Riviera Francesa, as externas. É um filme muito charmoso, assim. Ele é vazio, né? Ele é um grande divertimento, um grande barato, mas é um biscoito fino, né? Ele não tem tanto que se debruçar nele, ao contrário aí do Janela Indiscreta, como a gente falou. Mas é muito agradável, ele tem um roteiro bacana, os diálogos são legais, assim, é muito gostoso de ver o Ladrão de Casaca, né? A locação é legal, né? Muito bonito, exatamente. É um filme muito charmoso, né? Até o Robert Bucks ganhou o Oscar de fotografia para esse filme aí, e realmente a fotografia é linda.
E a Grace Kelly no auge da beleza, assim, é um grande... Visualmente o filme é uma festa. Né? Os diálogos são excelentes, né? Tem vários diálogos com duplo sentido, né? Tem uma hora lá que naquela cena dos fogos, que a Grace Kelly chega e fala pra ele assim, essa noite você verá um grande espetáculo. Aí depois ela meio que se dá conta e fala assim, na verdade eu tô falando dos fogos. E é uma cena que passa seria ela nua, né? Orgasmo, a ideia e a ideia seria que o grande espetáculo seria ver ela nua, né? Isso que dá a entender. É muito clássica já. Passa direto aí, fogos de artifício seria o orgasmo dos dois. Agora, esse filme, vê se vocês concordam comigo. Aí é teoria minha, vamos nós, tá? Bota o cinto aí, Sérgio. Não, essa aqui vocês vão concordar porque não tem como discordar. O Hitchcock, quando falou que depois de Assassinato ele não fez mais nenhum whodunit, aquelas tramas da gente descobrir quem cometeu o crime, isso aqui é um whodunit. É que não com importa certeza, muito, né? É que não importa muito, né? A gente tá se divertindo importa ali. muito, mais ou menos, assim, porque é tipo o MacGuffin do personagem, quer dizer, tem que descobrir quem é que tá fazendo passar por ele. A gente, quando tá vendo a primeira vez, a gente se pergunta, quem é que tá roubando essas joias? Mas você chega a achar que é ele? Eu sempre soube que não era ele. Cara, eu tenho dificuldade porque... É porque a gente já viu tantas vezes. Já viu tantas vezes. Lembrar a primeira. Acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi do Hitchcock. Ou foi esse ou foi O Homem que Sabia Demais. Né, naquelas passadas lá da Globo lá e tal. Mas sempre gostei do filme. Não, ele é gostoso pra caramba. Agora, é um dos filmes que a polícia é mais sacaneada, né? Os caras são uns patetas. São os babacas, exatamente. Parece os Keystone Cops lá, né, cara? Geralmente pastelão. o Hitchcock bota a polícia mal, mas aí ele exagerou, realmente. Acho que a única salvada de barra que ele dá num investigador assim é meio até aqui no Disque M pra Matar, né? Que ele é bom. O cara resolve é o crime, inteligente, o cara é inteligente e tal. Mas aqui é só pastelão, cara. Parece Trapalhões, cara. Ele é bem light esse filme, realmente. Mas é muito gostoso de assistir. Muito... E tem a Grace Kelly com ela loura perfeita do Hitchcock, de fria por fora, né? Até a cena inicial ali com o Cary Grant, ela nem dá trela pra ele, e no fim depois dá um beijo no cara na despedida. É bem isso mesmo, né? Loura gelada por fora e fogosa por dentro, assim. Mas tem também... A Jessie Royce Landis também tá muito engraçada. Tá. O elenco tá muito bem ali. Agora, disse que quem gostou de fazer o filme foi a Edith Head, né? Porque tem muito figurino ali. Né? Muito figurino. Ela era figurinista, né? Pra quem não conhece, é uma baita do figurinista. Talvez a mais conhecida de Hollywood. Fez vários filmes. Tem até uma festa fantasia no final, né? Exatamente. Ela deita e rola, né? Deita e rola. E a personagem da Grace Kelly, porque ela falava, você imagina o que é vestir a Grace Kelly nesse personagem que é quase uma princesa, né? Ela é rica, se veste maravilhosamente bem. Então ela deitou e rolou naqueles figurinos ali. A Grace Kelly parece que morreu num acidente de carro ali próximo. Cara, e dá pra ver a estrada que ela... Pois é, próximo à cena da perseguição, né? Que ela fica andando rápido, o Cary Grant tá cheio de medo lá. Ela morreu por ali. E assim, até tem né, não se sabe se era ela mesma que estava dirigindo, se era a filha dela, teve muito mistério e não se sabe até hoje isso. Mas realmente muito triste, né? Você vê, e ela ali tá justamente andando rápido pra sacanear ele, né? Bem cruel, né? Ver aquilo ali. Dizem que o Cary Grant tinha se aposentado, né? Tinha, ele foi chamado de volta por uma grana boa também. Uma grana boa e depois aí ele desistiu da aposentadoria, né? Trabalhou mais 11 anos aí e tal. E o que tinha linha pra queimar, exatamente. E o Hitchcock completou 55 anos no set de filmagem, né? Aí tem uma história curiosa que teria rolado um bolinho lá e tal. Aí uma das assistentes lá teria chegado e anunciado o bolo assim: ô pessoal, vem comer aqui um pedaço do Mr. Hitchcake's Cock. Ele adorava. Entendeu o trocadilho? Ele fazia isso mesmo. Era um grande sacana, né? Quem bom entendedor, né? Meia palavra baixa. Quem entende inglês vai entender o que quer dizer esse trocadilho. Agora, foi o último filme dele com a Grace Kelly, né? Porque ela conheceu o Ranier e teve o casamento. Eu acho, se bobear, cara, foi o casamento do século esse aí. Porque foi com um cara da realeza. Tudo bem que Mônaco não é importantíssimo, mas é charmoso o negócio. Com uma atriz no auge da fama, que era a Grace Kelly, linda e tal.
realmente, porra, difícil pensar no casamento do século XX que atraiu mais atenção da mídia e do público do que esse, né? Esse bombou mesmo. E a Grace Kelly mesmo, né, acostumada a fazer papéis assim, onde ela tinha todo esse glamour, né? Todo esse glamour, parecia sempre uma... Agora eu acho que ela se arrependeu, assim, alguns relatos depois, assim, claro que a boca é pequena, claro que não era uma coisa oficial, acho que ela se arrependeu porque ela largou uma vidaça que ela tinha, né, pra uma vida muito... Ela quis depois voltar a fazer cinema, até com Hitchcock também, depois futuramente a gente vai analisar isso. E não pôde, né? O marido proibiu e tal, porque não, agora você é uma princesa, não pode fazer papel de ladra, não pode fazer nada. Limitou muito. Limitou muito ela. Ela acabou uma imagem a zelar, né? E ela acabou tendo uma vida que ela achava chata, de ficar toda hora fazendo recepções e tal. Eu acho que acabou que ela achou que não ia ser um tremendo lance e não foi tão legal assim. Essa vida de realista não era. Acho que a vida de atriz de cinema era mais divertida. E aí o filme seguinte dele, de novo, ele muda bastante o tom, né? Faz o terceiro tiro da Trouble with Harry, de 55, que é uma comédia de humor britânico, fina, né? Com alguns toques de suspense. E é realmente assim, um humor muito particular. Eu até acho gostoso o filme, não acho também nada de outro mundo, mas é interessante. Mas você até comentou, né, Sérgio, foi do início da nossa cinefilia, que te deu uma assustada, né? Foi o primeiro que eu assisti, né? Eu assisti aquela coisa, o mestre do suspense, o Hitchcock, diretor antigo, vamos assistir. Então, o terceiro tiro, né? Vamos que vamos. Eu assisti, aí começa aquela coisa, agora a coisa vai engrenar, vai ficar tenso. E não beleza, fica, tem né? um cara morto logo no começo. Né? Então eu estranhei, não que eu não tenha gostado do filme, mas eu estranhei. Eu falei, poxa, mas é isso? Será que é pelo fato de ser um filme antigo? Isso aí era suspense pra eles? Né? Eu não entendi muito qual era do filme. Mas é um filme que eu gosto hoje bastante. A cada revisão eu gosto mais ele cresce dele. Um pouquinho. Eu acho assim, ele é um filme muito espirituoso, os diálogos são excelentes, cheio de ironia, frases de duplo sentido também, aquela história do que fazer com o cadáver do Harry. Não, e eles falam do cadáver como se fosse assim um broche. Eles desdenham, né? Como se fosse um objeto qualquer. Ninguém fica arrasado de ver ele ali, tá? Ninguém liga, né? É um incômodo, ele é uma chateação só. Ninguém liga, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Primeiro o cara acha que ele que matou quando estava mirando no coelho, a mulher acha que foi ela que bateu com o salto do sapato, o outro acha que foi com um negócio da garrafa de leite. Ninguém sabe quem matou, mas ninguém tá se importando. E a gente nem descobre no fim, né? Quem matou, sei lá, foi um deles. Não é importante, no fim, o médico entra lá pra examinar, aquele médico que tropeça nele 2 vezes, uma cena totalmente pastelena, tropeça nele, ele entra lá e fala que ele teve uma convulsão, ele morreu de causas naturais. Não foi nada, é isso mesmo. Ele, no fim, a conclusão é essa. Tu sabe que essa cena quase foi cortada, né? Qual? Essa do médico tropeçando no cadáver, porque... O pessoal achou de mau gosto, queria cortar essa cena. Isso é bem humor britânico, humor negro. Ele tropeça... Que não deu certo nos Estados Unidos. Na primeira vez ele tropeça e continua andando, na segunda ele tropeça e ainda pede desculpa. E sai andando. E teve outra cena que quase foi cortada também, para aproveitar o gancho aí, que é uma que isso ficou no filme, né? Eles defenderam e conseguiram deixar no filme. Que é a cena do Edmund Gwenn, se apoiando nos peitos de uma estátua, assim. Ele tá falando e tá se apoiando ali. Nego encrenca com cada coisa, umas bobeira, né? Agora, eu acho bonita a fotografia do Robert bonito. Burks, apesar de não chamar muita atenção, é muito bonito, porque é todo filmado ali em Vermont, né? Eu acho que boa parte foi filmado em estúdio, mas engana bem. Engana bem. Mas os planos, né? Mas ele tem aquelas histórias, né, com aquelas árvores. Tem alguns esses planos são filmados em Vermont. É muito bonito aquilo, é muito bonito. Eles tiveram muito problema com o tempo ali, né? Porque chovia muito. Teve cena que eles tiveram que fazer dentro de um ginásio, de um colégio, inclusive, e muita coisa nos estúdios, né, também. E foi o primeiro papel da Shirley MacLaine no cinema também. E é realmente isso que o Sérgio falou, assim, quem está nos ouvindo, realmente é um filme que muitas vezes decepciona quem vai assistir. Eu acho que ele cresce revendo, já com as expectativas mais baixas, já preparado para ser... É mais uma comédia, muito mais do que o suspense. Suspense brabo mesmo, tem umzinho só no filme, que é a cena da banheira, que aí sim é um suspense até legal.
É único. Inclusive é um filme que não tem vilão, né? É. Uma coisa diferente no filme. Não, o filme todo, né? O filme todo ele é um filme único. Diferente. É diferente dentro da filmografia do Hitchcock. Todos os personagens são simpáticos, você simpatiza com todo mundo. São todos legais, exatamente. Ninguém é mal ali. É mesmo. Exatamente. É um filme muito legal mesmo. E é interessante lembrar aquilo que a gente falou na cinefilia, né? Um dos 5 filmes perdidos, né? Na época deram esse nome aí. Porque o Hitchcock recomprou os direitos e passou para a filha, né? Para Patrícia Hitchcock. Então só quando ele morreu que começou a ser possível isso, porque a Patrícia Hitchcock foi legal. Se ela fosse uma louca, esses filmes podiam estar presos até hoje, cara. Uma piração, né? A gente teria que ver eles uma cópia da cópia da cópia, seria uma coisa horrível, né? E quando foi relançado isso nos anos 80, fez um sucesso ferrado. É esse filme, Janela Indiscreta, Um Corpo que Cai, Festim Diabólico e O Homem que Sabia Demais. O Homem que Sabia Demais, exatamente. São esses, 5 muito badalados, né? Esse até seria o menos badalado. Novamente tem um título em português bobo, né? O Terceiro Tiro. Só porque um dos personagens tinha 3 balas, a hora que ele chega à conclusão que não foi ele que matou o Harry, mas isso não é fundamental. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eles pegam isso ao terceiro tiro, enfim. E tem a cena do Hitchcock aparecendo mais difícil pra mim. Essa eu precisei do YouTube lá que o cara mostra onde Hitchcock aparece, porque é muito discreto, cara. Ele aparece muito rapidinho. Essa daí é braba da pessoa ver sem ajuda. Vocês chegaram a ver sem ajuda ou precisou das lembro, cartas? Cara. Eu não lembro. Dos universitários. Eu sei que ele aparece bem de longe, é isso? De longe saindo assim, já no cantinho da tela. Pô, é muito difícil de ver. Essa realmente precisa de ajuda. E o óbvio aí que a gente não pode deixar de falar que é o primeiro filme da Shirley MacLaine. Eu falei. E a primeira colaboração dele com o Bernard Herrmann. Isso é interessante. É uma das trilhas até preferidas do Hitchcock. Eu até acho a do Herrmann pior pro Hitchcock, essa aí. É legal, mas é a menos... também não é... Combina com o filme, é uma trilha bem leve. Sim, mas não é uma trilha de você ficar ouvindo em casa, não. Mas ela funciona bem no filme. Funciona bem, ele deixa bem claro, a trilha deixa bem claro que isso não é um filme pesado, um filme de morte, assassinato pra tentar descobrir, não. Desde o início do filme você já sabe que não é. Né? Não, é pra rir, é uma comédia, exatamente. É pra rir light, não é pra rir, realmente. Não é pra gargalhar. É pra achar curioso, é mais isso do que rir. Rir, acho que talvez no momento nenhum. Agora, no meio desses filmes, assim, acho que é importante falar da participação do Hitchcock na TV, que foi onde ele ficou principalmente nacionalmente famoso, depois mundialmente famoso. A fama dele pesada começou muito dali, que antigamente não tinha essa pegada tão grande do diretor, né? Ele começou a fazer aquelas apresentações no começo dos programas de TV, aquilo marcou muito a época, né? Ele não foi exatamente o primeiro cineasta a fazer isso não, porque o Griffith no começo, até no Cinema Mudo, no começo do falado, ele uma vez ou outra apresentou um filme dele, e o C.S. DeMille ficou muito famoso fazendo isso no teatro, ele tinha um programa teatral, inclusive, o DeMille era muito famoso, e acho que o Hitchcock entendeu ali que era uma boa forma de se promover e tal, e ele viu a força da TV, né? Quando muita gente ainda estava falando mal da TV, ele viu que a TV era importante. Ele dirigiu alguns episódios, né? Ele dirigiu, até anotei aqui, 17 entre 55 e 61 para o Alfred Hitchcock Presents. Ele dirigiu um para a série Suspicion, e um para Star Time e um para Alfred Hitchcock Hour. E ali ele dirigiu gente famosa, são bons episódios em geral. Ele dirigiu a Vera Miles, o Joseph Cotton, John Forsythe. Ele ficava intercalando ali, né? Trazendo gente do... Claude Rains. A maioria ele não dirigiu, apesar de ter Alfred Hitchcock Presents, a maioria ele só fazia a apresentação, não escrevia nada. Assim. Ele era só, vamos dizer, a presença ilustre ali. Mas alguns poucos, como esses que eu falei, ele realmente dirigiu. Então são filmes dele, né? Se você for daquelas pessoas, não, tem que ver tudo do Hitchcock, isso aí faz parte da carreira dele, né? E são bons episódios. É claro que não se comparam aos filmes, na minha opinião, mas são interessantes, são gostosos de ver, né? E hoje em dia com a internet e tal, são acessíveis. E tem bem um tom de ironia, né? Muitas vezes, e bem um tom dos temas que ele gosta de tratar. Né? Não, e ele adorava fazer aquelas apresentações, ele achava aquilo mó barato, o Hitchcock tinha esse lado exibicionista, né? Que ele até depois demonstrou nos trailers dos filmes dele, né? Que ele às vezes apresentava o filme, né? Ele fazia bem isso, mas isso, ao mesmo tempo que fez ele muito famoso, tornou ele um pouco desvalorizado para a crítica. A crítica meio falava mal dele, né? A crítica americana, né? Hitchcock é meio exibicionista demais, é um diretor muito comercial, não achava ele sério. Faltava essa pegada que depois eu acho que os críticos franceses deram uma levantada na bola dele muito boa, né? Então, voltando ao cinema, né?
Ele, em seguida, fez a única refilmagem da carreira dele, que é O Homem que Sabia Demais, The Man Who Knew Too Much, de 56. E a gente falou isso no programa do Britânico, e acho que todo mundo concordou, né? Que é muito melhor que o filme de 34, na minha opinião, em tudo, não perde. Ele aperfeiçoou. Em tudo, cara, muito melhor. Os atores são melhores, tudo é melhor, não tem jeito. E a cena realmente do Royal Albert Hall, que não tem nenhum diálogo, é só música e edição, aquilo ali é uma aula de cinema. 12 minutos, 124 planos. É de babá aquilo ali. Sem som, diálogo nenhum, né? Dá de 10-0. É meio que um experimento, assim, porque a cena dura o que a música dura, né? Praticamente. Exatamente. E que é o elemento fundamental no suspense criado, né? A música é um personagem ali naquele momento, né? Não, e desde o começo, desde os créditos, já tem aquele lance do cara bater os símbolos, né? Aí você já fica de olho. E ele não fez isso no filme de 34, ali ele fez, em 56. Tem várias cenas lendárias, a morte do Louis Bernard, né? O espião lá, com o James Stewart meio que pegando ele assim, tentando pegar ele, aquela... Escorregando e você vê na tinta. Escorregando, ficando os traços ali. Aquilo ali até parece que foi ideia do ator, né? Porque na verdade o que fizeram foi pintar de branco o James Stewart. A mão do James Stewart. É bizarro, né? Porque a maquiagem dele, do ator lá, do Louis Bernard... Não ficava legal. Não saía. O Daniel Gelan, não saía. Daniel Gelan. Não saía direito. Então ele falou, por que a gente não bota uma tinta branca na mão dele, né? Vai dar o mesmo efeito. Mas esse filme é um dos meus preferidos. E assim, tem uma relação especial com o filme, porque eu acho que foi o primeiro que eu vi do Hitchcock também. Eu acho. Isso eu tenho certeza. E é muito bacana. Vocês começaram num estilo mais Hitchcock, né? Bem Hitchcock mesmo. E o James Stewart tá bem, a Doris Day tá bem, né? Que geralmente falam mal dela, mas acho que ela tá bem no filme. É você que não gosta da música, Marcelo? Não, eu gosto. Será? Eu gosto, acho simpática. Eu gosto. Alguém não gostava, eu acho que combina. Acho que quem não gostava era a Doris Day. Ela não queria ter feito, ela não queria ter feito. Ela achava, exatamente, mas foi o maior sucesso. Mas é uma canção de Ninar, praticamente, né? Ela repetiu essa música em 2 outros filmes depois, na carreira dela. Deu disco pra caramba. Então, foi uma das músicas mais famosas da carreira dela, né? E ganhou, acho que praticamente uma canção de Ninar ali, né? E ela realmente tá cantando pro filho, então tem a ver, Pois né? Tem tudo a ver. Não acho problema nenhum nessa música, não. E ela é muito famosa, pelo amor de Deus. Agora, é um filme assim que tem uma coisa, um tema que o Hitchcock adorava trabalhar, né? Que é essa coisa do homem comum envolvido numa situação estranha. Exatamente. O cara de uma forma absolutamente involuntária, né? Exatamente, involuntária. Quer dizer, pode acontecer com qualquer um, cara. Se está em viagem, em turismo, isso pode acontecer. Devia ser parte da fobia dele, né? Das neuras de dele. De bobeira, né? Se ferrar todas. O pânico do cara. E usaram nesse filme aí sim, que é legal do filme de 34, a música do Arthur Benjamin. O Bernard Herrmann não quis, o Hitchcock propôs usarem outra, ele não, acha essa música interessante, ele deu até, a meu ver, uma melhorada na música. A Storm Clouds Cantata, né? Que é bem, bem bonita mesmo. Que é a música que rola no Royal Albert Hall, né? Porque o resto da trilha é do Bernard Herrmann. Aliás, o Bernard Herrmann aparece, né? Ele regendo. Ele é o regente. E acertadamente eles substituíram aquele final, daquele tiroteio bobo, né? Da primeira versão. Que ficou não bem melhor aquela ninguém. Cena toda do menino assoviando, ele subindo pra achar o menino. Fica muito mais legal. E não só isso, eles incluíram mais os atores principais na cena final, né? Que não é uma coisa que acontece no primeiro. Eu acho que eu falei isso lá naquele episódio. É verdade. Esses dois participam, o James Stewart está correndo atrás lá e tal, Não é só ela, né? Não é só a esposa. Não. Agora, o filme tem uns detalhes assim, que também são bem do Hitchcock, tipo, ele ficar pontuando algumas cenas com coisas que trazem desconforto pro personagem. Por exemplo, o James Stewart está lá, falando no telefone, ele está atrás do tal do Ambrose Chapel lá, né? Quando eles chegam em Londres, estão procurando o cara e tal. Que não é o cara, né? É um lugar. Que não é o cara, depois eles vão descobrir, mas aí ele tá lá no meio da ligação lá, tentando falar com o cara, chega uma gangue lá amigos da Doris Day no apartamento, queríamos te visitar. E ele querendo falar, E ele querendo falar, você, espectador, sente o desconforto do personagem, que o Hitchcock adora também fazer essas coisas, né? Aliás, para não dizer que eu não critiquei nada, eu acho esse filme muito legal, mas realmente tem um lance idiota, porque o finzinho, eles voltando para casa, voltamos para buscar o Hank, lembra disso aí?
Uma coisa panaca, né? Como se as pessoas tivessem ficado um dia e meio ali esperando no avião. É verdade. Não faz o menor sentido. Mas tudo bem, isso aí é bobagem, isso é detalhinho. Isso aí Acho que é só pra botar piada ali. É uma piada visual ali. Exatamente. Do pessoal esperando. Agora, foi nesse filme aí que o Hitchcock brigou com o John Michael Hayes, eles estavam fazendo essa parceria aí, porque o Hitchcock se insistiu de botar o nome do Angus MacPhail como correteirista, ele tinha só escrito o argumento. Porque o cara tava precisando de ajuda, tava mal na vida, e o Hitchcock foi querer ser bacana, o John Michael Hayes ficou... Aí brigou, isso deu uma briga séria e arbitrária, e realmente foi o Hayes que fez o roteiro, não foi o cara. E aí o Hitchcock mandou ele pastar, né? Nunca mais trabalharam juntos. Teve um estresse também, porque parece que o Hitchcock começou a filmar sem o roteiro estar pronto, né? Que é uma coisa que o Hitchcock ele não odiava. gostava, mas foi obrigado. Mas aí, e aí bem ou mal, foi um filme que ele já tinha feito, né? Então não é tão grilante, né? Como foi Champagne, que ele fez Champagne no peito e na raça. Aí sim deu problema, né? Parece que eles começaram a filmar lá no Marrocos e o cara ia alimentando as páginas, né? Ia dando as páginas que ele ia fechando, ele ia mandando. E o filme tocava daí, porque deve ter sido complicado para o Hitchcock, ele não gosta tudo planejado. Mas o filme não sofre por isso. O filme funciona bem. Não, também acho que não. Fred, tem uma teoria mirabolante para... Não dá corda não, por favor. Tem a teoria mirabolante de que lá vamos, não é? O Hitchcock queria Doris Day, mas o produtor só via ela como uma cantora. Então, vários nomes foram ventilados aí. Queriam Kim Novak, Lana Turner, Grace Kelly, Ava Gardner, Gene Tierney, mas acabou com a Doris Day. Eu acho que ela tá bem no filme. Ela funciona no filme totalmente. Mas o Angus MacPhail, esse justamente foi um dos problemas aí, fez o roteiro do filme seguinte do Hitchcock, que é outro filme que ele também... E Hitchcock algumas vezes na carreira tentou sair do molde do suspense, né? E geralmente quebrou a cara. Que foi O Homem Errado, do Wrong Man, de 56. É um filme neorrealista do Hitchcock, ele mesmo reconhece isso, que ele quis seguir a linha ali italiana. E é um filme sério dele, realmente, acho que não tem momento de comédia nenhum, é totalmente, né, ele tentou... muito pesado, né? Pesado, ele tentou seguir bem a história, não criou drama desnecessário. Que é baseado em fatos reais, né? Exatamente, do tal do Christopher Emmanuel Ballesteros, que foi confundido, né, por ser muito parecido com um criminoso, e realmente uma história bem... O filme, eu gosto bastante até do Homem Errado, mas realmente não parece ser um filme do Hitchcock, salvo alguns poucos momentos, assim. Mas é um filme muito badalado lá pelo pessoal da eles adoraram também, né? Para mim, o melhor livro sobre o Hitchcock é do Patrick McGilligan, e muita gente acha que é o Hitchcock Truffaut, mas eu prefiro o dele, é um livro enorme, inclusive, que ele tem a teoria de que o pessoal da França, o Truffaut, o Chabrol, que já estavam elogiando o Hitchcock nessa época, o Godard, que eles já estavam começando a influenciar o cinema do Hitchcock também. Ele acha que o Hitchcock deu uma levantada de bola um pouco por eles também. Entendeu? Teve uma retroalimentação ali. E eu concordo com ele nesse sentido, que o Homem Errado seria um pouco já, né, tipo, ele meio querendo agradar esse pessoal também, entendeu? Já meio de olho neles e tal, e realmente é um filme, não parece tanto do Hitchcock, né? Ele é um filme ambicioso dele, vamos dizer assim, né? Um filme que ele quer mostrar serviço ali, mostrar que é um cineasta sério, que tem uma consciência social, que não tinha tanta essa preocupação no passado do Hitchcock. Meio que não deixa de ser também uma releitura no estilo dele, né? Porque, novamente, é um caso que ele gosta de filmar. Sim, que é o do Homem Errado. Só que aí o filme não se transforma numa aventura, que nem Intriga Internacional, 39 degraus, não. Exatamente o que eu ia dizer. Você vê o protagonista se colocando numa situação, se colocando em apuros, né? Do nada, quando ele está chegando em casa, ele é confundido com um assaltante, e você espera que comece... Ele é colocado em apuros, né? E o filme vira um drama, vira com aquela coisa pesada, depois com a doença psiquiátrica da mulher dele, e ele não decola da forma que você esperaria num filme do Hitchcock, causa certa estranheza, né? E até um filme que ele é apresentado pelo Hitchcock, né? Que lembra um pouco as aparições dele em TV, mas ele tá sério ali, eu sou Alfred Hitchcock, esse é um filme baseado em história real. Ele fala, né? A aparição do Hitchcock desse filme é ele apresentando o filme no comecinho. No início, e já é um troço que já meio te deixa, opa, peraí, porque sai totalmente do jeito dele, né? De fazer aquelas aparições brincando, né? Pô, é um troço que, opa, é um filme diferenciado esse aqui, porque você vê que ele tá caprichando na coisa, né?
E eu gosto muito da Vera Miles no filme, ele estava querendo promover a Vera Miles, né, já tinha ela sob contrato e queria fazer dela uma grande estrela. Eu acho que é o melhor filme dela para ele. O Henry Fonda tá bem, mas acho até que a Vera Miles tá um pouco melhor. Não sei se vocês também gostam dela. Eu gosto bastante do Henry Fonda também. Ah, né? também. Porque aquele, você vê na cara dele que é inocente, a maneira dele falar. Você não precisa nem saber da história dele. Você vê que ele não vai fazer nenhum crime, exatamente. E parece que a história real... o caso do Emanuel Balestreiro lá real, você tinha muito mais evidências que mostravam que ele era inocente. Só que o Hitchcock meio que esconde isso no filme. Foi o lado... Pra ficar um negócio mais tenso mesmo, né? Porque aquilo ali parece ser o maior pesadelo do Hitchcock tá naquele filme ali. Quer dizer, a polícia tem você dar um tremendo azar de cair nas mãos da polícia, a polícia tem total controle sobre se você é culpado ou não. O que é pior não é a polícia sendo malvada ou vacilando. Você Não. entende o lado da polícia. Pô, parece que é ele mesmo. Pô. Todo mundo reconhece como assaltante. Todo mundo reconhece ele não tem álibi legal. É outro filme que você pode dizer que não tem vilão. Não tem. Porque o vilão não é nem o vilão é o acaso. O cara que é o culpado, né? O cara também teve nada a ver com isso. Também é bandido lá, ele tá roubando dele, não tem nada a ver com a história. Mas realmente, é um filme até diferente nesse sentido, né? Não tem, foi o que vocês falaram muito bem aí. Não tem essa aventura de agora eu vou mostrar que não sou culpado. Não, é mais real, né? Ele é só vítima mesmo, coitado, tenta se safar. E tem o lance interessante, realmente, no começo ele tá descrente com a situação e ela briga mais, acredita mais. E depois é o contrário, né? Ele vai ficando mais otimista conforme a história avança e ela vai enlouquecendo, né? Eu acho legal aquele plano que ela dá ela pega, acho que uma escova e bate na cabeça dele, quebra o espelho também, acho que... O Hitchcock faz muita referência a espelho, né? Na filmografia dele também é uma coisa que ele adora. E a cena dele indo pra cadeia, com a câmera olhando pro chão, como se estivesse envergonhada. Quando ele tá na cela mesmo, a câmera começa a fazer movimentos circulares, eu acho aquilo muito legal. Ele perdendo o chão. A cena toda da cela é interessante, né? Ele fica escaneando a cela assim com os olhos. Você sente a claustrofobia que é aquilo ali dentro, né? A cela é pequena, ele fica andando de um lado pro outro. Um cara que tava voltando pra casa pra dormir e de repente é preso. Muda a vida do cara inteira, né? E mudou, né? Na verdade... Mesmo ele se safando, mudou. Na realidade, isso parece que acabou com a família. Acabou, a mulher... Foi meio aquilo ali que aconteceu no filme mesmo. Quer dizer. Doideira, né? E o filme seguinte dele é o que já foi recentemente aí votado como o maior filme de todos os tempos pela Sight and Sound, desbancando o Cidadão Kane depois de décadas, que é Um Corpo que Cai, o Vertigo de 58, que é um filme que na época não fez esse barulho todo, até foi considerado razoavelmente um fracasso, a crítica não entendeu a grandeza do filme, e o próprio Hitchcock também considerou que não funcionou tão bem, que hoje é considerado um dos maiores filmes da história do cinema mesmo, até alguns consideram o maior. Eu acho isso uma âncora, esse troço. Esse é o maior filme da história, é horrível, acho que atrapalha o filme. Isso é uma pressão enorme. Voltam todos os holofotes pra ele. Foi péssimo pro Cidadão Kane e acho que vai ser péssimo pra Um Corpo que Cai. O que acontece? O cara que é um novo cinéfilo, ele pega a lista, deixa eu ver aqui. Vamos ver esse primeiro aqui, Um Corpo que Cai, 58, sei nem quem é Hitchcock direito. Aí vai ver o filme, com toda a resistência do mundo, né? Esperando que barre o seu filme preferido até então. É muito pesado isso. E é mais um daqueles filmes que é difícil você absorver o filme todo na primeira vez que você vê, cara. Como. É um filme muito denso, muito várias rico. leituras, imagino que você vai vir com alguma viagem agora. Não venho. Mas é um dos filmes que eu acho que justamente justificam isso aí que você quer negar. Que o Hitchcock é um cara... tem profundidade. Eu acho que tem alguns poucos filmes. Esse é um deles. Esse sim. Alguns filmes tem, não são todos. Tem filme como Ladrão de Casaca. Não dá pra você espremer muito ali. Mas isso é o típico filme que você olha e você fala, tem uma... Não, esse sim, sem dúvida. Esse pra mim é o melhor filme dele. Tem uma coisa subliminar. É o filme dele aqui. Preferido de vocês? Qual que seria? Seria esse aí. Pra você também, Sérgio? Eu sempre fico em dúvida, viu? Eu fico entre ele e o Psicose, mas eu boto ele um pouquinho à frente. Eu fico entre ele e Janela Indiscreta. Mas é ali, né? Janela Discreta também. Janela Indiscreta pra mim é aquela coisa irretocável, né? Mas O Corpo que Cai também. Talvez pro Janela Discreta eu achar ele mais gostoso de assistir do que o próprio Corpo que Cai. Não sei. Talvez. O Janela Discreta talvez tenha mais humor também, né? Isso aqui
Não tem tanto também, né? Se for parar pra pensar assim, tem uma coisa, mas... pouquinha coisa, muito pouco. Mas é um filme interessantíssimo, né? Assim, pelo amor de Deus. Uma delícia de assistir. Tem umas cenas. Já começa assim, muito bem com o lance dele quase caindo e aquela cena da vertigem. Tem essas coisas que, como tem mais um pouco no Janela Discreta, por exemplo, o personagem da Madeleine lá, né? Da Kim Novak, no início. Você só vê ela no início do filme. De longe. Você só vê pelos olhos do James Stewart. É só câmera subjetiva dele. Ela é quase um fantasma mesmo. Ela só aparece na câmera subjetiva dele. Né? Exatamente. Você pode chegar ali e de repente pensar, pô, será que esse cara tá vendo essa mulher? A gente só vai ver ela direito depois que ela meio simula se jogar ali na ponte. E até uma cena interessante, porque se você for pensar ali, ela fingiu que se jogou e tentou se matar, né? Então ela tá razoavelmente consciente quando ele tira a roupa dela, que ela tá totalmente nua, né? No apartamento dele. Então ela meio que sentiu ele tirando. Tem um conteúdo erótico ali bem forte, né? E sem ninguém falar nada diretamente. É um filme sobre obsessão, né? Total. Um dos temas do filme. Dizem até do Hitchcock mesmo, que ele tinha esse lance de construir a atriz para ficar do jeitinho que ele queria. Ele participava muito, por exemplo, de escolher roupa. Às vezes ele comprava, ele ia com a atriz comprar. Então, dizem que o James Stewart, principalmente na segunda metade do filme, é bem o Hitchcock, que é o que ele fazia. Ele gostava de criar a loura perfeita dele. É o que ele está fazendo, né? Olha as teorias. Ele está transformando... mas aqui eu vou ser Fred, eu vou ser viajante. Ele está transformando uma morena, porque, na verdade, o que existia era Judy, certo? A Madeleine é uma criação do Gavin Elsary dela para o crime ser perfeito, né? A Judy é a mulher real. Ele está transformando a mulher real na mulher ideal e a gente gosta que ele esteja fazendo isso. A gente quer a Madeleine de volta. A gente sente falta dela quando vê a Judy lá. Aliás, o filme tem essa quebra. Muita gente sempre fala disso do Psicose. O Psicose, você está achando que a história da Marion Crane ela é assassinada e você fica sem chão. Aqui também. A gente acha que é a cena dele tentando, né, fazer ela não enlouquecer naquela trama lá de troço. E de repente a gente perde esse filme. Ela cai daquele troço, a gente toma um susto e o filme muda, né? Pra onde vai o filme? Você imagina que... Cadê o filme que eu tava gostando? Ela vai cair ali, realmente, né? Não, e cadê o filme que eu tava gostando? Pô, peraí, para tudo. Fica uns 5, 10 minutos o filme, a gente tão perdido quanto ele. E agora? Pra onde é que a gente vai? Né? Até ele ver a Kim Novak de novo e tal. E aí, e vocês gostaram? Tem muita gente que encrenca com isso. Eu gosto. Dele ter escancarado desde cara que a Judy é a Madeleine. Vocês gostam dessa escolha do Hitchcock? De acrescentar suspense, mas entregar logo? Com a carta, né? A carta. Ela explica a carta lá ali, que ela escreve coisas. Parece que o Hitchcock queria deixar isso mais pro final, né? Não, ele quis... Tinha gente do estúdio querendo ele... Era o contrário, fim, né? E ele quis não, porque ele queria exatamente isso. Pô, e quando ele descobrir que ela é realmente a Madeleine e tal? E é um suspense real, mas tira um pouco do susto, né? Mas eu acho que aquela coisa da surpresa, do suspense, e ele preferiu o suspense. Eu acho que é mais a gente fica mais tenso sabendo que é ela mesmo do que simplesmente se fosse uma outra mulher, e aí a gente poderia até falar, ele tá usando a mesma atriz para deixar depois a cara da outra, aí no final ele ia revelar, então não, você já sabe de início, é ela mesma, ele foi enganado, isso é muito mais tenso essa segunda parte, junto com a obsessão Você dele. fica esperando aquele momento que ele vai descobrir que é ela, né? Eu não sei vocês, mas eu acho ela, Kim Novak como Judy, feia pacas, cara. Eu acho que ela ficou vulgar ali. Acho que é de propósito mesmo. Não, a gente sentir falta da Madeleine e achar legal ele ficar mudando a Judy, e a Judy não querendo deixar, né? Porque ela sabe que... Você entra na obsessão dele, né? E ela no medo dela de ser descoberta e também de ser amada pelo que ela nunca foi, né? Ela nunca foi a Madeleine. Ela é aquilo ali, pô. Então ela sabe que ela tá virando uma fabricação do cara, né? Mas é o único jeito dela ficar com ele porque ela também gosta dele. É bem bacana isso. Essa segunda parte do filme, né? Que é essa coisa da transformação. Tem uma cena que, porra, eu acho sensacional, que é aquela dela saindo e finalmente se transformando. Aquilo é fantástico. Né? Acho que vocês vão lembrar, claro. Que ela sai de uma coisa, uma névoa meio verde e vem... É um renascimento dela ali, né? Com certeza. E se você notar, no início do filme, o Hitchcock fala isso pro Truffaut. Quando o James Stewart está olhando ela no cemitério, eles usam um filtro verde para dar
coisa meio esmaecida, assim. A indicação do verde já está ali. E eu reparei que no meio do filme, quando eles estão visitando aquela floresta, que tem uma cena onde o James Stewart explica para ela o significado do nome de uma árvore, que é o seguinte: o nome dessa árvore significa sempre verde, sempre viva. Ou seja, há essa associação do verde com a vida. E no final tem aquela coisa dela chegar no quarto já vestida de Madeline. Ali, de repente, já poderia ser a revelação para ele, né? O choque para ele. Só que ela tem um detalhe no cabelo, que o cabelo dela tá solto. E ele manda mudar. E ele manda mudar. Para mim, isso funciona como uma coisa para mostrar que, como o cara é obsessivo, a ponto de que os mínimos detalhes ele quer mudar na mulher. E funciona também com a desculpa para jogar ela para o banheiro, para ela sair exatamente naquele pedaço ali onde tem uma luz do neon. Ele escolheu o hotel por causa disso, né? Porque aquele hotel é real, existe. Inclusive, muita gente visita esse hotel. Isso, aliás, o hotel mudou de nome. Mudou de nome o hotel. Que era outro nome e agora virou Hotel York. E ele usou esse hotel porque tinha esse neon verde para dar essa ideia até meio fantasmagórica, como se ela estivesse voltando dos mortos, né? Não, esse uso da cor verde não é só nesse filtro. A cor verde está sempre presente, né? Desde do restaurante, dela. Tem aquelas paredes vermelhas, ela tá com um vestido, acho que preto, mas tá com um chale verde. Depois na loja de flores, ela não tá... O carro dela é verde. O carro é verde. Na loja de flores, ela não tá de verde, mas em primeiro plano tem uma caixa enorme de flores que é verde. O verde aparece em várias cenas. Ele faz isso de uma forma explícita. Então isso aí vocês consideram que não é coincidência. Não, essa parte da árvore eu boto nas tuas viagens, o resto eu concordo. Não, cara, é o diálogo eu estou citando literalmente o diálogo. O nome da árvore é sempre verde, sempre viva. E aí ele usa a cor verde de uma forma explícita. Se você rever o filme, em várias cenas ela tá com roupa verde. Quando ele encontra a Judy pela primeira vez, que ele reconhece na rua, ela está totalmente verde. Sim. É um figurino totalmente verde. Esse lance, a gente tem que falar também uma coisa que, filmes classicaços, né, que o Corpo que Cai é um clássico absoluto. Tudo funciona, né, cara? A música que o Bernard Herrmann fez para esse filme é brilhante, né, cara? Essa cena mesmo que vocês falaram dela aparecendo do banheiro que é a música Scène d'amour. Sensacional. Essa música é um clássico total e restrito. Valoriza muito o filme, tudo funciona, né, cara? É incrível como todo mundo fica brilhante ao mesmo tempo, né? Kim Novak tá o melhor papel da vida dela, James Stewart muito bem, pra mim a melhor atuação, se bobear, da vida dele. Então tudo encaixa, né? Incrível isso. Hitchcock nessa fase, na década de 50, ele tava na melhor fase. A melhor fase, do Hitchcock. Tava no auge. Uma direção afiadíssima, né? Tudo funciona, ele tinha uma visão Ele pegou uma sequência de filmes ótimos, incrível, né? Um atrás do outro, realmente. Ele tava no auge, é isso mesmo, é o auge de todo mundo, né? Do Bernard Herrmann, dele, do James Stewart, né? Incrível, realmente. Se a gente para analisar essa década de 50, se ele tivesse feito só os filmes da década de 50, ele ainda hoje seria considerado um grande diretor. Sem nada do resto, né? É verdade. É o auge dele, sem dúvida, é a melhor fase. E esse filme tem os escritores Pierre Boileau e Thomas Narceja tinham escrito o que seria o que criou o filme Diabolique do Clouseau, que é até um filme que muita gente dizia que era muito Hitchcockiano e é parecido mesmo. Hitchcock é um filme que o Hitchcock lamenta não ter feito. E aí eles ficaram sabendo disso e escreveram já o D'Entre les Morts, que foi a história original que criou esse filme. Entre os Mortos. Entre os Mortos. Já pensando no Hitchcock. Então eles escreveram a história já pensando no Hitchcock adaptar para o cinema mesmo. Então ajudou aí também a ser o grande filme que é, né, cara? Falando aí de fotografia, que eu sempre gosto, tem aquele plano, né? O contra-zoom, né? Que é aquele plano da escada, da escada, né? Toda vez que o personagem do James Stewart sente a vertigem lá, ele faz um plano desse de contra-zoom, que era um efeito que você fazia, que é um movimento duplo, né, na câmera. Quer dizer, tem um movimento óptico de fazer um zoom out, né? Quer dizer, abrir o enquadramento da câmera, e ao mesmo tempo você faz um movimento de carrinho para frente. Aí dá essa coisa de mudar a perspectiva. Tem o Spielberg faz isso no Tubarão lá, não sei se vocês vão lembrar. Virou uma coisa já disseminada já, mas começou ali realmente. Começou ali, um movimento interessante ali, dá um efeito legal. E o Hitchcock já queria fazer isso em Rebecca, né? Só que não conseguiu.
Acho que tecnicamente ele não conseguiu. Mas é isso, esse é um Corpo que Cai, é um dos grandes filmes dele. E o filme final, aí é o filme da polêmica. Deixa eu só falar uma bronca. coisinha, um detalhezinho curioso desse filme, é que acho que é um dos poucos filmes do Hitchcock, talvez da época também, que o assassino não é punido. Não, porque passou batido. O assassino se safa. Não numa finalzinho que eles filmaram de propósito pra Europa, que aí explica que ele foi preso e tal. Eu até gosto desse final, mas o final é melhor o original. Eu acho desnecessário, eu acho melhor o original, porque esse final é bem cara de, tem que fazer um final assim pra dizer ferrar. Que o cara tá pelo menos sendo procurado. Porque o final alternativo é isso, ele volta pra casa da Midge, né, da Bárbara Bel Geddes, e aí ela tá escutando o rádio, e o rádio tá dizendo que já se dá conta que o assassino, Galvin Elster, está não sei aonde, e a polícia vai lá pegar e tal, tem uma coisa assim. Completamente desnecessário. E ele faz de novo, né? Ele faz de novo isso que aconteceu na metade do filme, quando a suposta Madeleine cai de lá de cima, acontece isso de novo no final. Ele te deixa perdido porque você não imagina que vai acontecer aquilo outra vez, né? Sei lá, pelo menos não imaginava. E acontece, você fica olhando aquilo e acaba o filme ali. E o detalhe é o seguinte, que o último plano é o quê? Ele olhando pra baixo, a vertigem acabou. Não, ele venceu. Com outro choque, ele venceu a vertigem. Terapia de exposição. Realmente ele olha pra baixo e acaba ali, e fim, acabou. O fato dele ter conseguido chegar lá no topo já foi a vitória, né? Ele até fala isso, né? Agora deixa eu colocar aqui, que eu também esqueci de trazer, essa música, esse filme tem uma canção, né? Vocês sabiam disso? Esse filme tem uma canção que foi composta para o filme e que o Hitchcock sabiamente vetou, porque é uma canção que não tem nada a ver com o tom do filme. Vamos escutar um pouquinho ela aqui. Down to the dead. To the high, giddy with joy, crazy with fear, these are my nights. You make me dance, you make me... Nada a ver, ainda bem que tiraram. Totalmente fora do tom do filme. Eu enxergo um barquinho passando por um rio no meio de uma floresta. Ritmo caribenho ali, bem de moda. Mas até isso foi legal você botar, porque nunca tinha ouvido isso. Porque grandes filmes tem que ter essa sorte, além de ter os grandes gênios no auge trabalhando e tal, de não dar essas cagadas. Que, por exemplo, Casablanca quase tiraram a Summer Goes By, né? O Mágico de Oz não queriam tirar o Over the Rainbow. Essas coisas que às vezes vai afundar o filme, aí em cima da hora mudam de ideia e salva e fica do jeito que a gente quer, né? Se bota essa música aí, provavelmente teria sido nos créditos de abertura, não teríamos tido o crédito com a música do Bernard Herrmann, com aquela imagem lá do olho da... Pô, teria se perdido muito, né, cara? Só pra registrar aí, essa música é de um cara chamado Billy Eckstine, e o nome da canção é Vertigo. É o nome do filme. Não, pode até ser, a gente escutou um trechinho só. Pode até ser que ela seja legal, mas não ouvir, mas não pro filme. Não tem o tom do filme. Não tem nada a ver. Então, para fechar aqui, o último filme desse período é o Intriga Internacional, North by Northwest, 59. Foi um grande sucesso da carreira dele. Muita gente considera dos grandes filmes dele, mas é um que a gente até comentou no episódio que a gente fez de Clássicos Superestimados. É um filme que eu não gosto muito. Quando eu vi a primeira vez, gostei bastante e tal, me diverti, mas eu acho que ele não comporta muita revisão. Acho que ele vai caindo. Você vai vendo ele, você vai vendo os furos dele, as cenas dele que não funcionam tão bem, mas imagino que vocês vão discordar de mim aí, porque a maioria das pessoas discorda mesmo. Estou no bloco do Eu Sozinho. Quem está ouvindo deve estar com raiva de mim, mas não acho um grande filme, não. Eu gosto, mas é assim, quando a gente compara com filmes como Janela Indiscreta... essa sequência que a gente pegou, né? Psicose, você joga em Intriga Internacional, ele tá realmente muitos degraus abaixo mesmo. Mas ele foi assim, eu considero ele muito gostoso de assistir, como eu considero gostoso de assistir um filme do 007, por exemplo. Tem que ser descompromissadão. Tem muitos pontos em comum, é um filme divertido, a ação é rápida, ele não é monótono em nenhum momento. É um filme sem barriga, né? Ele te envolve, isso sim, ele é dinâmico. Gostoso de assistir, mas eu concordo, não tem nada assim grandioso, tirando a cena clássica do Cary Grant sendo perseguido pelo avião no deserto, né, que sempre ela é lembrada e mostrada inúmeras vezes. É um filme mais... uma aventura, assim, uma sessão da tarde, não entra entre os grandes filmes do Hitchcock, eu acho que também não, mas eu gosto dele, confesso que gosto. Eu acho assim, é um filme sem barriga, o roteiro não tem barriga,
né? Não tem um momento que você fica assim, entediado, que chato, não tá passando o de filme. jeito nenhum, passa voando. Eu acho que são várias cenas legais, marcantes. Só que tem algumas cenas que realmente ficaram datadas. Assim, ele pede muito para você aceitar aquilo, né? O Cary Grant jogando o cara para fora do carro ali, ele dá um empurrãozinho aqui, o ridículo. cara parece uma pena, né? O cara sai voando, rolando. Não, o fim dessa Muito cena do estranho, avião, eu acho horrível, do avião batendo no troço de gasolina, acho aquilo horrível, cara, é um final porco. Se fosse outro diretor, a gente falaria mal. Como é o Hitchcock, muita gente, o pessoal pisa em ovos, mas é um final porcaria para uma grande cena. Concordo que essa cena tem um lance visual fantástico, né, dele ser atacado no meio do nada, num dia, né, no deserto. Na verdade, parece que a ideia inicial do Hitchcock, e que eles não conseguiram resolver, é que o Cary Grant ficasse lá no meio do deserto do nada e rolasse um tornado que supostamente teria sido criado pela gangue lá do James Mason, mas eles não conseguiram uma justificativa para fazer ele criar um tornado que perseguisse. Isso poderia ter sido feito pelo Spectre no James Bond. Coisas. Aliás, falando em James Bond, influenciou o James Bond, com certeza. Não, essa cena influenciou diretamente o Moscou contra 007, a cena do helicóptero. Que é cópia mesmo, né? Descarada mesmo. Descarado. Agora, esse filme tem umas cenas assim que eu não entendo, cara. O roteiro, o Ernest Lehman foi indicado, né, o Oscar por esse roteiro. O Hitchcock sempre quis trabalhar com o Ernest Lehman e tal. E você sabe que o roteiro saiu de quase nada, né? O Hitchcock falou pra ele, eu quero filme com identidade falsa, que apareça o prédio da ONU e que tem um monte de Rushmore. Se vira. Eles saíram dessas cenas. Eu quero um final no Mount Rushmore e um assassinato dentro da ONU. Só. Né? Que, aliás, o plano da ONU, se você for ver, ele filmou com uma câmera escondida, aquele plano de fora, né, da fachada, porque eles ficaram com medo que não ia receber autorização. Inclusive, você vê a cena, é engraçado, porque o Cary Grant sai do táxi, aí sobe a escada, e tem um cara que tá descendo, de repente ele para e olha assim, e fala assim, pensa, né? Deve estar pensando, caraca, o Cary Grant aqui. E o cara dá uma parada e fica olhando assim, ó. E aí que não pediu segue um a cena. Né? Aí depois, aí eles recriaram o interior no estúdio, né? Agora, a cena do assassinato dentro da ONU, aquilo ali pra mim é totalmente estranho. Aquilo é esquisito. Porque qual a motivação do cara pra jogar uma faca nas costas? O que era? Incriminar o Cary Grant ali dentro? Precisava daquilo, aquele risco, o cara cometeu um assassinato dentro da ONU. Totalmente idiota, exatamente. Ele pegando a faca, estranho, né? Pegando a faca, ficando segurando aquela faca ali, esperando que tem umas cenas realmente que ficam datadas. Agora, tem muita coisa boa no filme. Tem uma cena que eu adoro, que é uma das cenas mais engraçadas, é a cena do leilão. Né? É legal, é bacana. A cena do leilão é muito divertida. Que é uma ideia que o Hitchcock usou em vários filmes, né? Do cara querendo fazer um discurso, alguma coisa pra se safar, né? Mas eu acho aqui bem bacana, assim. É um dos bons pontos do filme. Mostra a inteligência do personagem. E é muito divertido, né? O Cary Grant tá muito divertido. A forma como ele vai dando os lances absurdos dele. Você sabe que o Cary Grant ali, o Hitchcock sempre quis ele, né? Pra fazer o papel e tal. Mas parece que rolou uma confusão com o James Stewart, porque o Hitchcock teria discutido meio que o roteiro com o James Stewart quando eles estavam fazendo O Corpo que Cai, e o James Stewart meio que assumiu que ele seria o protagonista. Aí, para não ficar uma coisa chata, para o Hitchcock não chegar e dispensar o James Stewart, o Hitchcock teria, de certa forma, às vezes até atrasado um pouco a produção, aí esperou o James Stewart estar comprometido com o filme do Otto Preminger, né, o Anatomia de um Crime. Aí ele usou aquilo como desculpa. Você já vai fazer esse filme, então eu vou chamar o Cary Grant. Foi a malandragem dele. E que bom que foi o Cary Grant. Eu acho que tá muito bem, né? Mas isso porque ele achou. Muita gente criticou Um Corpo que Cai, que achava que o James Stewart estava velho, que não era convincente. Isso. Eu acho também o Cary Grant também meio velho em Intriga Intencional, né? Velho, mas eu acho que funciona o Cary Grant funciona muito. Ele é irônico, né? Na cena. Não sei se o James Stewart ia ter essa facilidade de ser irônico. Assim como o Cary Grant, Um Corpo que Cai também não funcionaria. Acho que foi perfeito como ficou. Também acho. Agora, tem uma cena muito bacana que é uma elipse sonora que o Hitchcock faz no meio do filme lá, que é aquela cena que o Leo DiCarol tá lá explicando pro Cary Grant
tudo que aconteceu, né? Como é que ele chegou ali, por que estão confundindo ele com um agente secreto que foi criado por eles e tal. Aí ele começa a explicar aquilo pro Cary Grant e de repente entra um som de avião, né? Um som de avião ali, e aí a conversa continua, porque aquela conversa não interessa ao espectador, claro. porque a gente já sabe tudo que aquilo foi explicado, aí ele retoma a conversa no final com a parte que interessa a gente. Quer dizer, ele fez meio que uma elipse ali, porque não é possível que naqueles segundos ele consiga explicar tudo, né? Nenhum, claro. É uma coisa muito interessante ver como Hitchcock também era um mestre de usar o som, né, cara? Agora, tem outras duas coisas muito boas do filme, que é a música do Bernard Herrmann, essa sim, claro, inatacável. Sim. E o James Mason, que é um belo vilão, né? Cara, mais suave, né? Não fica sendo muito ameaçador, com o Martin Landau fazendo mais essa parte de ameaçar. É aquela coisa do vilão carismático. E de novo também, tem um tom homossexual. O Hitchcock gostava muito dessas coisas, né? Botar às vezes a mulher um pouco lésbica, que o Martin Landau um pouco homossexual. Mas eu não vejo o Martin Landau tão homossexual. Não acho que no script estava pior, eles deram uma aliviada. Não, mas tem um pouco sim. O James Mason não. O James Mason é normal. Ele fica com ciúme no final, né? Tem uma cena que o James Mason fala, né? Ah, você tá com ciúmes dela e tal. Agora, uma coisa legal de marcar aí quando a gente fala desse filme é que os créditos do Saul Bass é uma coisa assim meio pioneira né? Porque essa é a primeira vez que eles usam animação para fazer crédito, né? O que eles chamam de tipografia cinética. Até no Corpo que Cai tem isso, né? Aquele começo é muito marcante. O Saul Bass mas os créditos são fixos, né? Em Corpo que Cai. E no Intriga Internacional o crédito é uma animação. Ele vem do nada, de fora da tela, e passa, vai para cima. Né? Tem aquele plano de fundo, é o prédio, né? É uma coisa que meio que começou isso aí, né? E o filme tem um final que, para você ver o James Mason, é um sufoco. Que é uma das falhas do filme. A gente até ficou discutindo aqui em off, tentando lembrar o plano final, se ele está sendo preso ou não pela polícia, que realmente é uma coisa muito vaga. É um vilão tão marcante, tem um final que não é marcante. A gente não consegue lembrar dele sendo preso pela polícia e tal. Realmente é um dos pecadinhos do filme. É um filme realmente muito simpático. A primeira vez eu gostei demais. E cada vez que eu vejo ele vai caindo um pouquinho mais, já tô começando a achar que tá na hora de parar. Porque eu tô ficando com medo dele baixando. E tem essa coisa aí que você falou do vilão, e aí em menor escala, eu não sei se você vai lembrar, mas são dois os capangas do James Mason, né? Tem o louro e tem o cara meio careca. E ele some. Ele some, mas sabe por que ele some? Sei, mas pode falar. Porque, em tese, é ele que pilota o avião que bate no tanque. Aí a ideia do Hitchcock, acho que estava quando escrevendo o roteiro, ou quem escreveu o roteiro, é que tivesse planos mostrando o cara, do rosto, mostrando o piloto. Só que o Hitchcock achou mais interessante que o avião fosse uma coisa meio impessoal, né? Fosse tipo um duelo do homem contra a máquina, né? Você não ia ver o rosto do piloto. O caminhão encurralado do Spielberg, né? Exatamente. E eu acho que ele acertou, acho que ele ficou legal isso. Acho que ele acertou, só que realmente esse personagem desaparece no meio do filme. Depois você só vê o louro e o cara desapareceu. Mas então, com isso fechamos aqui os anos 50, né, a carreira do Hitchcock nos 50, aí vamos pro último episódio, que vai tratar do final da carreira dele, os anos 60 e 70, que começa arrombando a porta aí com o sucesso, como foi o maior da carreira dele em termos de público, até mesmo de crítica, que foi o Psicose. É isso aí, pessoal. Então, um abraço aí, Marcelo. Grande abraço. Valeu, Sérgio. Valeu, abraço. Abraço.